olha, você, além de você não conseguir passar em nada, porque você faz vários concursos e reprova, você ainda não faz nenhuma faculdade que preste, então você não vai nem arrumar um emprego. Meu Aí muita Deus. gente falava isso, você não vai nem arrumar um emprego que preste e você não tá passando em nada, porque você faz um monte de concurso e reprova em tudo. Aí eu tinha que engolir seco, né? Ficava não, mas assim, é por isso que eu falo muito que o propósito ele tem que ser firme e tem que fazer sentido pra você, né? Porque às vezes não vai fazer sentido para as outras pessoas, né? Mas se quando você tem um propósito firme ali, que você sabe por que motivo você tá fazendo aquilo, aí é que você consegue sustentar nos dias difíceis, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem, né? Essa parte do concurseiro, de lidar com a falta de apoio das pessoas. Então, muitas vezes, você não encontra apoio. Às vezes, você encontra mais apoio de fora, de Do que de pessoas dentro. do que de dentro. O cancelamento começa em casa, né? Exatamente. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, eu sou sócio fundador da Tutori, estou aqui com meu sócio. Eu sou Caio, trabalho com a tecnologia da Tutor e também ajudo no marketing. E estamos aqui hoje com uma convidada mega especial, uma pessoa que está com a gente há bastante tempo, já conhece a Tutori, já trabalha com mentorias, é uma policial militar e o nome dela é Vitória Mendes, né? Isso mesmo. Ela tem o mesmo sobrenome que o meu nome é Marlon Andrade da Silva Mendes. Olha aí, vai ver a gente é algum parente. Algum primo, né? Não, mas primo pior que bem o Mendes, distante. pior que o Mendes eu peguei da minha esposa. Ninguém faz isso, né? Eu peguei. Ah, então você pegou o Mendes da... Eu peguei o Mendes dela e ela pegou o meu Andrade. Aí eu fiquei com o Mendes, mas deve ter parentela com ela. Pois é, eu sei que o Mendes é do meu pai, né? Ele é lá do Ceará e ele parece que lá o pessoal tem muito Mendes, né? Tem Aí verdade. direto eu encontro um monte de gente que fala, você é parente do Gilmar Mendes, não sei o quê. Não é porque é um nome comum, né? Muita gente tem. Que legal. Então, pessoal, para você que não sabe o que é o podcast da Tutori, é um podcast que vai reunir os maiores especialistas, mentores de concursos públicos de todo o Brasil. E hoje nós estamos com a Vitória. E eu sempre começo, Vitória, com a seguinte pergunta, né? A gente fala aqui com vários públicos, né? A gente fala com aluno, a gente fala com o mentor, a gente fala com a pessoa que acabou de passar no concurso e não sabe muito bem como que começa o empreendedorismo. E hoje eu gosto de começar falando um pouco mais voltado para o aluno, né? Porque é o público maior, Sim, é as o pessoas que público. acompanham a gente mais de perto, que gosta de contar, de ouvir as histórias, né? Eu, por exemplo, quando eu estava estudando para concurso, eu entrava lá no site do Ponto para ver aqueles depoimentos da galera, aquilo ali me deixava Era a vidrado, motivação, era a minha né? motivação. Era. Como a gente está usufruindo, né, dos podcasts, os alunos gostam bastante. Começa contando pra gente um pouquinho da sua história, onde entrou o concurso público na sua vida, como é que foi sua jornada, conta pra gente aí um pouquinho. Sim, então, quem me acompanha sabe que eu conto bastante a minha história, né, nas redes sociais. Mas aí eu pensei, falei, vou tentar contar de um outro jeito, né? Que assim, desde quando eu comecei a estudar, né, entrar nessa área de concursos públicos, a minha vida foi meio que uma quebra de expectativas. Então, era assim, sempre o que as pessoas achavam que eu ia fazer, na verdade, era o oposto. Por exemplo, dessa questão de, porque mulher não pode estudar para a polícia, né? Porque na minha época tinha muito isso. Então, assim, eu lembro que quando eu realmente sempre quis desde pequena. Então, quando me perguntava assim, então, o que você quer ser quando crescer, né? Igual pergunta, eu falava, eu quero ser policial. Então, Desde pequenininha já desde tinha o amor pela farda. e isso não foi por acaso, mesmo apesar de não ter nenhuma cara, né? Que o pessoal olhava e falava, mas você não tem cara de polícia, não tem nada a ver isso com você. Então eu escutei isso por muito tempo, né? Assim, acostumei. E aí era zoada, amigo zoava, relacionamento zoava, falava, não, mas você não tem perfil nenhum pra polícia. Aí eu falava, pois é, mas eu quero, né? É um sonho, tanto é que depois eu acabei até que eu parei de falar, né? Assim, que eu parei de falar para as pessoas, falei, não, eu vou só estudar mesmo, aqui na minha, vou fazer a minha parte e vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo. Então eu gosto de falar bastante dessa quebra de expectativas e que as pessoas não entendiam, né? Muita gente não entendia, porque geralmente o homem, quando ele fala que ele quer ser policial, geralmente a maioria apoia, né? Agora, quando é uma mulher que fala, as pessoas já olham meio que com outros olhos, né? Assim, será? Mas não é uma coisa assim muito pra você devia tentar outra coisa. Então começou um pouco assim. E segundo, acho que também teve a questão da faculdade, né? Que assim, eu fui meio que para um lado bem diferente. Então, assim, eu fiz uma faculdade menor, né? Porque era o meu objetivo mesmo.
E aí foi onde entrou também muitas pessoas falando assim, nossa, Vitória, mas você devia fazer uma faculdade que preste, você devia fazer uma faculdade melhor, porque eu comecei a fazer muitos concursos e reprovava em vários, né? Você fez tecnólogo? Eu fiz um O tecnólogo. melhor caminho pra quem quer ser Exata, polícia, né? exatamente, só que muitas pessoas não entendiam na época, né? Nem eu sabia, eu lembro que foi um amigo meu de cursinho que falou. Ele falou, Vitória, você sabia que tem uma faculdade que você pode fazer, que ela é menor, já que você tem esse objetivo de ser policial, você não precisa ficar tanto tempo na faculdade. Só que muita gente não entendeu, então falou, Vitória, você, além de você não conseguir passar em nada, porque você faz vários concursos e reprova, você ainda não faz nenhuma faculdade que preste, então você não vai nem arrumar um emprego. Meu Aí muita Deus. gente falava isso, você não vai nem arrumar um emprego que preste e você não tá passando em nada, porque você faz um monte de concurso e reprova em tudo. Aí eu tinha que engolir seco, né? Ficava, não. Mas, assim, é por isso que eu falo muito que o propósito, ele tem que ser firme e tem que fazer sentido pra você, né? Porque às vezes não vai fazer sentido para as outras pessoas, né? Mas se quando você tem um propósito firme ali, que você sabe por que motivo você tá fazendo aquilo, aí é que você consegue sustentar nos dias difíceis, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem, né? Essa parte do concurseiro, de lidar com a falta de apoio das pessoas. Então, muitas vezes você não encontra apoio, às vezes você encontra mais apoio de fora, de Do que de pessoas que dentro. do que de dentro. O cancelamento começa em casa, né? Exatamente. Às vezes quem você achava que ia apoiar, às vezes o pai, a mãe ou o relacionamento, né? A gente tem muito essa questão também de um namorado. Aí você acha a pessoa, pô, mas eu acho que não, acho que você devia fazer outra coisa. Aí é onde que começa aquele dilema dentro de você, né? Aí quando não é a vontade firme, é igual eu até falo muito isso para os meus alunos, assim, eu acho que o propósito tem que ser firme do que você quer. Assim, antes de você começar a estudar, é bom você pensar o que é que você realmente quer. Pensa, porque assim, é um emprego que a princípio você faz para ficar muitos e muitos anos naquela profissão, né? Então, quando é uma coisa que você faz, e por mais que o dinheiro é importante, lógico, né? Porque a gente faz para isso, para ter uma condição melhor. Mas também você tem que se ver naquilo, né? Tem que se ver naquela função, fazendo aquilo ali. Vitória, o que que fez, assim, talvez uma pessoa, algum objetivo, alguma técnica que fez você seguir esse propósito e não deixar esse lado de fora? Ah, tua faculdade é ruim. Ah, porque você não vai passar, porque não é pra você ser policial. O que que te ajudou, assim, a se manter firme no propósito? Diante de tanta crítica, né? Porque é muito fácil a gente Exatamente. sucumbir, né? Falar, pô, É, não é pra mim mesmo, reprovei no É primeiro. por isso que muita gente para no meio do caminho, né? para. São tantas críticas, são tantas pessoas falando. Você já começa com não, É, não vou Isso. conseguir, em vez de vou tentar. Exatamente. como é que você fez assim, você como mulher? Pois é, tem até aquela questão da autossabotagem, né? Que às vezes a gente mesmo se sabota. Às vezes tem os de fora, e ainda tem você mesmo. E que a gente sempre se compara com os outros. E aí fica, ah, mas eu sou burra, eu não sei se. Porque o fulano passou, mas o fulano é inteligente, né? Ele estudou nas melhores escolas, tem boas condições, e eu tô aqui, né? Não sei se eu tô fazendo certo, sou nova demais, para muitos inexperiente, né? Mas eu acho que realmente o que me fez manter, eu até penso, foi um pouco de teimosia, né? Que eu sempre fui muito assim, quando uma pessoa falava que eu, tipo assim, você não vai conseguir isso, você não vai fazer isso. Aí parece que aí que me dava vontade mesmo. Eu vou passar só de raiva, só pra pagar essa É, língua. exatamente, eu vou passar só de raiva. Um dia vocês vão ver. Eu ficava caladinha, né? Sempre fiquei calada. Tanto é que eu lembro que quando eu passei, teve muita gente que. Eu nem falei, né? Mas o pessoal pesquisa bastante, né? Vê o nome no Diário Oficial e falou: Você? Eu passando, eu não acredito, não. Você, mas eu só vi você viajando. Porque eu nunca nem divulguei nada, né? Eu estudei caladinha ali na minha, não divulgava pra ninguém. Assim, eu sempre fui muito presente nas redes sociais. Então, desde antes de eu passar no concurso, eu já era conhecida, né? Mas nunca fiz questão de divulgar nada. Então, eu estudava mesmo caladinha, tanto é que foi uma surpresa mesmo para muitas pessoas quando viram. É, você começou com quantos anos estudar pra concurso? Eu comecei assim que eu saí do ensino médio. 18 anos, 17. Foi, na verdade, eu me formei bem nova, né? Eu saí do ensino médio com 16 anos. Aí Caraca. ainda cheguei a entrar na faculdade. Eu fiz direito, só que aí meu pai falou, ele falou: "Olha, Vitória, eu não tenho condição de pagar essa faculdade toda para você". Aí eu lembro que eu comecei fazendo grade aberta, eu fazia 2 matérias só na faculdade. Aí todo mundo lá fazendo as matérias certinho, e eu com 2 matérias só. Aí eu falei: "Não, gente, não Ia tem terminar condição". 12 anos Eu ia depois. demorar 12 anos para me formar. Aí eu comecei a pensar, eu falei: "Cara, eu não quero faculdade, eu quero ter uma condição de me sustentar, eu quero ter dinheiro", né? Aí eu falei para ele, eu falei: "Não, pai, eu não quero mais fazer faculdade. Se for desse jeito, eu vou estudar para concurso". E aí comecei, aí fiz um semestre, saí da faculdade, né? E aí entrei no cursinho.
Mas aí comecei totalmente errado, porque como eu te falei, eu queria a polícia, só que eu não era formada. Com Então, 17 anos você já tava no cursinho, então. com 17 anos eu entrei no cursinho. Caraca. Foi. Eu também entrei no cursinho com 17 anos. É, né? Pois é, entrei, só que comecei a atirar para todos os lados, porque você entra perdido, né? Aí todo mundo fala, você tem que fazer qualquer coisa. O que tiver. O que Ah, saiu o tiver, você Banco tem do que Brasil, fazer. saiu a polícia. Isso, é. E é geralmente assim, sai tudo ao mesmo tempo, né? Os concursos. Aí saía Banco do Brasil, saía do TJ, aí eu queria estudar para tudo ao mesmo tempo. Em um ano tu já tinha estudado 50 matérias. Exatamente. 50 matérias nunca ficava boa em nada, né? Aí ficava ainda me perguntando, mas o que é que eu tô fazendo de errado, gente? Não é possível isso. E você entra achando que é fácil, né? Falando, não, eu vou passar rapidão. Acho que uns 3, 6 meses eu já passei em algum concurso aí, pronto. Aí depois que você vai ver que... Não, eu, E um quando detalhe também que a gente estava conversando é como é que isso é desafiador, não só para o aluno quanto do mentor. Que, por exemplo, quando a gente estudava, hoje eu tenho certeza que a gente for estudar de novo, é um monte de decreto que já foi revogado, Muito, instrução muito. nova. E, tipo, como é que você faz para se manter, além de trabalhar, se manter atualizada para o aluno chega, às vezes, com uma legislação que eu falo, pô, na minha época era outra coisa, isso É. daí já. Não, Já muita- mudou, Já a STF mudou o isso, entendimento, o isso. TCU colocou um acórdão novo. E, pô, se você tá mentorando ali o aluno e orienta ele errado, como é que você faz para se manter atualizada desse monte de conteúdo cada vez novo que muda? É igual fala, né? A gente, assim, que é mentor, não tem como parar de estudar. Tem que estar o tempo todo. Tem que estar o tempo todo se atualizando, porque justamente acontece isso. A pessoa chega e pergunta, fala, Vitória, mas isso aqui eu vi que teve essa atualização. Você acha que vai cair na prova desse jeito? Vai cair com essa nova atualização? Então, querendo ou não, é ossos do ofício. Então, a gente também tem que estar por dentro ali do que está acontecendo, né? Das atualizações, do edital que foram feitas, porque são dúvidas que é inerentes ali, que ele vai ter e que a gente, como mentor, tem que saber orientar, né? Da melhor forma. Então, a gente também não para de estudar, parece que Sim. você está vivendo junto ali também, Tem que estar na pele, né? tem que estar na do pele. aluno pra saber. Isso. Ah, e aí? Aí você com 17 anos, você estava no cursinho, ficou ali um tempo fazendo tudo quanto é tipo de concurso, e onde entrou a polícia? Foi. Aí, assim, eu queria muito, só que eu ainda via aquilo como uma coisa muito inalcançável pra mim, né? Que eu com 17 anos eu falava, não, acho que quem passa na polícia é só quem já é formado em direito, quem já tem muita experiência. É só assim, pra mim é um nível que eu não posso chegar agora, né? Eu vou chegar, pelo menos tentar fazer um nível médio pra conseguir alguma coisa, né? Então a minha cabeça era essa na época. Eu achava que naquela época ali eu ainda não era capaz de conseguir passar nesse concurso. Então foi isso que eu pensei. Eu falei, eu vou pelo menos conseguir passar em um para ter o emprego e poder fazer uma faculdade para depois estudar para a polícia. A minha cabeça era essa. Só que depois de tantas vezes não deu certo, eu lembro que eu já estava desanimada mesmo, assim, estava já há um ano já no cursinho. Eu nem fazia mais o cursinho, eu só usava a sala de estudos, né? Usava a sala para estudar. E aí justamente falei com esse amigo meu, falei, olha, eu tô bem desanimada, acho que eu vou procurar um emprego, porque não dá mais, assim, tô estudando e não tem renda, né? Aquela vida difícil do concurseiro, que você não Não, e tem é uma fase, renda, e é uma fase da vida, né? 19, 20 anos, que a gente tá precisando de tanta coisa, né? tanta coisa. Poxa, é uma saída com os amigos, é comprar uma roupa Isso, nova, é poder ter um carro pra poder sair, ter mais autonomia. E aí a gente abre mão de tudo isso de pra estar tudo ali isso. centrado estudando, sem dinheiro, até sem amigo você fica, né? Porque. Exatamente. E como é que você conseguiu lidar com tudo isso? Pois é, e igual você falou, o pior é ver também as outras pessoas fazendo as coisas e também você sempre com aquela sensação de, tipo assim, nossa, só as pessoas estão fazendo as coisas, estão vivendo a vida, tá saindo, tá indo pra festa, e eu aqui, né, sem dinheiro, sem emprego, incerteza, não sei se eu vou passar. E aí quando bate aquela dúvida, né, você fica assim, será mesmo que eu tô fazendo certo? Será? E fica. Aí eu pensei, né, aí eu até conversei com ele, falei, olha, eu acho que eu tô pensando em procurar um emprego mesmo. Né? Aí começa aquelas vozes, as pessoas falando, aí você começa, será que tem razão? Aí foi quando ele falou, não, Vitória, mas você não quer estudar para a polícia? Eu lembro que o concurso estava perto de abrir nessa época, né? Tava já os rumores que ia abrir. Aí ele falou, por que você não faz um tecnólogo? Às vezes até à distância mesmo você consegue fazer e ter o diploma para você conseguir passar na polícia. Aí eu parei para pensar, eu falei, caramba, é mesmo, vou pesquisar a respeito. E aí comecei a pesquisar e falei com meu pai, falei, ó, pai, eu preciso dessa faculdade. Não é caro, mas porque eu quero estudar para a polícia e eu não sou formada, eu não vou conseguir, se eu não tiver pelo menos a formação. Ele, não, então tá bom. Aí entrei na faculdade. Quando deu mais ou menos uns 8 meses que eu estava na faculdade, foi quando o edital abriu, né? O edital da PM. 2018, né? Foi, em 2018. Eu entrei no final de 2017, né, na faculdade. Aí foi tipo o time certinho.
parece, assim, que eu fico, se eu tivesse feito outra faculdade, talvez Não teria dado tempo. não teria dado tempo. Eu nem estaria aqui hoje, porque acho que tudo seria diferente, né? Então, às vezes, foi uma escolha que não fez sentido para muita gente mesmo me falava e às vezes me ridicularizava, porque, nossa, você faz que faculdade é essa? E como é que foi conciliar na época, né? Faculdade com estudo para concurso? Então, eu até contei um pouco esses dias que, assim, eu fazia faculdade à noite e, naturalmente, eu não rendia muito, assim, à noite. Então, era até bom que eu fazia a faculdade à noite. E de manhã era o horário que eu achava melhor para estudar. Aí eu acordava cedo, estudava, ficava ali estudando. Aí eu parava para almoçar, às vezes dormia um pouco. Eu lembro que dava sono, né? Eu sentia muito Para quem sono. acordou cedo, né? Para quem acordou cedo, aí eu dormia. Porque eu lembro que um professor falou, tá com sono? Dorme. Dorme. Não adianta, você vai ficar lutando contra o sono. Tem como. Aí acordava, aí estudava mais um pouquinho, depois eu me arrumava, porque a faculdade era longe, né? Eu tinha que pegar ônibus, eu começava a me arrumar umas 4 horas para ir pra Era faculdade. presencial? Era presencial. Caraca, por que não fez online? Pois é, eu fiquei isso na época, aí acabou que eu fui na presencial e falei, não, agora eu vou dar conta. Na época mesmo que chegou perto da prova, eu lembro que eu quase reprovei na faculdade por falta, né? Porque às vezes eu faltava para estudar. Às vezes era uma matéria assim que eu tava tranquila, né? Porque muitas matérias eu já tinha visto da faculdade, que eu tinha visto dando para concurso. Aí eu falava, não vou porque eu tenho que fazer um simulado, tenho que ir para um aulão, né? Às vezes tinha aulão, eu tinha que ir. Aí quase que eu reprovei por falta, mas deu certo no final. Falei, não posso reprovar porque eu preciso do diploma, né? Se eu reprovar mais ainda, que eu já ainda tô na metade da faculdade, né? Aí não vai dar tempo de conseguir me formar. E aí você ficava na faculdade ali até 10 e pouco, ia embora, Isso, chegava eu ia embora de tarde. ônibus, chegava perigoso, onde eu morava num lugar bem perigoso, e eu fico, foi Deus mesmo que me protegeu, porque eu pegava ônibus mais ou menos umas 10h20, eu chegava em casa quase 11 horas, aí no outro dia repetia tudo de novo, né? Acordava cedo, esse tempo. Acordava assim, era uma vida bem chata, né? Não, Bem imagino. chata. E como é que eram os finais de semana assim, né, quando você estava estudando? Nos finais de semana, eu pegava sempre as matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, a princípio, eu deixava livre meu cronograma, e aí eu pegava e falava, o quê? Eu fazia os simulados e via o que que eu tô com mais dificuldade. Essa matéria aqui, eu tô vendo que eu tô errando muito. E aí eu ia fazendo simulado, aí pegava, às vezes, para fazer bateria de questões daquela matéria. E mesmo assim estudava, me mantive estudando, mesmo sábado e domingo. Pra mim, que eu não tenho nada pra fazer. Assim, né? Eu pensava, o que que vale mais a pena, né? Melhor eu lutar aqui, pelo menos um pouquinho aqui, fazer alguma coisa do que. E a prova tá chegando, do que, sei lá, perder meu tempo fazendo outra coisa. Não tinha dinheiro, não tinha muita solução, né? Eu lembro que o edital da PMDF de 2018, ele veio um edital muito atípico comparado Muito. aos outros editais, né? Então, quem estava estudando baseado no último edital, que geralmente é o que a gente faz, né? Sim. Então, se eu vou estudar para o tribunal, eu pego os últimos tribunais, vejo como é que cai as matérias ali do último concurso e vou estudando em cima daquilo. Como é que foi para você quando viu aquele edital completamente diferente do que você vinha estudando? Caiu criminologia, Eles tiraram informática, colocaram inglês. inglês, e aí Foi. como que foi para você assim lidar com essas diferenças e com essas novas matérias que você teve que aprender do zero? Eu sempre falo assim para os alunos, né? Mas cara, quando o edital sai muito diferente, isso é bom porque iguala todo mundo, tá todo mundo na Exatamente. mesma barca, né? É. Isso diminui a nota de corte, né? Joga mais lá para baixo, tira um monte de gente que tava só brincando ali, já Sim. começa, Dá já uma começa a desistir, dá uma selecionada. selecionada, né? Como é que você lidou com isso? Me conta aí. Então, é justamente dar uma selecionada que você vê realmente quem vai encarar, né? Que de cara você fica desesperado, porque você estava estudando baseado numa coisa e mudou várias coisas. Mas é igual você falou, eu olhei para esse lado, eu falei, cara, tá todo mundo na mesma. Então, do mesmo jeito que para mim eu vou ter que começar do zero, algumas coisas tudo de novo, também para todos os meus concorrentes é a mesma coisa, né? Todo mundo vai começar a estudar, talvez uns deram mais sorte, outros menos, porque às vezes um já tinha estudado, né? Eu, no meu caso, eu acho que eu dei sorte, porque tiraram informática, era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Aí eu, por um lado, eu dei graças a Deus. Falei, nossa, tiraram informática e colocaram inglês, graças a Deus. Que você já gosta de inglês. Inglês Aí eu tá já vendo? gostava. Aí tem gente que fala que concurso não é sorte. Claro que é sorte, cara. Tem sorte Claro que também tem envolvido. sorte, né? Tem um pedacinho de sorte, pode não ser muita coisa, mas te Também pode ajuda. ter azar também, que você vai Pode ter fazer azar. aquela questão que você tá... É igual Pode ter aquela azar. questão que você tinha certeza da resposta ou trocou o gabarito, né?
Igual você troca o gabarito na hora, Não, você isso fica, daqui meu quase não Deus. cai. Você vai ver cair 3 questões. Exatamente. Tua redação foi assim, tu falou que era o tópico que tu mais sabia. Eu dei a sorte do Foi? concurso Olha aí, tá o vendo? concurso que eu entrei, na redação valia muitos pontos. A Valia, redação era 80 pontos. era 80 pontos e a prova era 120. Então, assim, Nossa. tirando o mínimo na objetiva, mas você se garantindo na redação, e na redação caiu o tópico que eu mais gostava de administração. Então, deitei na redação. Nossa, Tive você foi muito minha, bem. minha nota foi mais ou menos na objetiva, mas na redação me jogou lá pra cima. Então, isso, querendo ou não, é um pouco de sorte. Imagina a pessoa que sabe tudo de administração, mas aquele tópico ali ela tem dificuldade. Igual direito administrativo. Eu amo direito administrativo, eu sou formado em direito, mas cai licitações públicas lá, dispensa e inexigibilidade. Nossa. O cara vai. Azar. Azar. Ele sabia toda a matéria de direito administrativo, só que a banca examinadora colocou 4 questões de licitações, então. Aí o cara que nem sabe direito administrativo, mas que trabalhou com licitações em algum órgão quando ele era estagiário, ele vai saber Tinha responder. super domínio naquele assunto. Velho, não tem É jeito, é verdade. sorte mesmo. A Não gente tem tem que estudar. jeito, né? Eu acredito também que tem a prova que aquela prova é pra você. Por mais que, lógico, sem esforço eu acho que ninguém passa. Né? Existem casos que a gente ouve, mas não sei o que, fulano passou sem nem estudar. Eu não acredito muito nisso, porque eu não conheço ninguém. Eu também não. E eu também, tudo que eu consegui... Talvez lá em 1990, na época do Cadu. Isso. Eu até falo aquela frase do Sobral que ele brinca pra caramba, que é tipo, a exceção é o exemplo do burro. Que fala, É mas verdade. fulano, cara, é exceção, você não pode se orientar por isso. O cara passou em um mês, que o outro tirou nota máxima, que o outro gabaritou, é exceção. Mas com esse cara que fez... nunca fez um tráfego pago, botou um story, conseguiu 100 Sim. alunos. Cara, é exceção. Aí você vai fazer a mesma exceção. coisa, vai dar 10 visualizações, se orienta pela média. A maioria das pessoas não passa de primeira no concurso público. Não Você tem que passa. estar com o seu controle mental muito, muito afiado para saber que controlar a sua ansiedade, manter o foco nos estudos, que eu lembro que a gente até falava isso. Quando eu comecei a estudar, no começo, igual dieta, nos primeiros dias é muito, muito difícil. Muito difícil. Mas depois que você pega, chegou no dia 20, dia 21, cara, você já pega o ritmo, você já acorda, estuda, fica mais acostumado, lida melhor com essa sensação de, pô, não vou poder sair, seu cérebro já acostumou. Agora, depois que você passa e tenta voltar a estudar de novo, é difícil pegar É difícil. Agora, Vitória, me fala o seguinte. Quais foram as principais habilidades que você teve que desenvolver como pessoa para conseguir ser aprovada no concurso, assim? Que você considera, tipo... Marlon, tive que aprender a dormir menos. Marlon, tive que aprender a gostar de ler. Marlon, tive que aprender a me alimentar melhor. O que você acha que foi assim, que você precisou se desenvolver como pessoa para conseguir ser aprovada? Então, acho que 2 coisas que para mim são essenciais. O primeiro é a questão da disciplina, né? Igual, como eu te falei, eu era muito nova. E eu acho que é do jovem, né? A gente é meio, sei lá, naturalmente meio que desleixado. Aí não consegue, começa as coisas, não consegue terminar. Então eu tinha esse problema. E de desorganização. Eu era desorganizada e achava que isso não fazia nenhuma diferença. Só que faz muita diferença. É igual, por exemplo, o que eu vejo na tutoria, ela oferece uma organização 100% para os alunos. Então isso faz sim diferença. E aí você fica naquela, sua mãe fala, nossa, tem que aprender a ser uma pessoa mais organizada. Aí você fica achando que é conversa de mãe, né? Não, isso é besteira, eu não preciso saber. Aí todo dia você tem que ficar decidindo o que você vai estudar. Aí imagina, né? Todo dia você acorda e você fica, caramba, o que eu tenho que estudar hoje? Porque você não consegue se organizar. Por onde eu começo? E decidir assim, não, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso e assim por diante. Então, as coisas realmente só começaram a dar certo quando eu comecei também a ser uma pessoa mais organizada, porque eu era muito desorganizada. E até hoje ainda trabalho com isso, né? Constantemente para melhorar, assim, não só em todas as áreas da vida, né? Porque eu acho que não dá para Você ser usa alguma isolado. metodologia de organização, seja Pomodoro, alguma ferramenta, Notion, Trello? Sim, então, hoje eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, né? Na minha época, até que eu não tinha... O que eu usava muito era o Pomodoro, ele me ajudava muito a ter mais concentração para estudar. E a questão do planejamento, né? Que eu organizava sempre, então, começava a semana, eu organizava tudo que eu tinha que fazer, para não ficar perdendo tempo. E antes eu não era assim, antes eu lembro que eu não seguia nenhum cronograma, eu estudava o que me dava vontade no dia. Aí o que acontece? Negligenciava muitas coisas importantes, né? Porque realmente é um edital muito grande. Para você conseguir entender e ter organização daquilo ali, não tem como se você não ser uma pessoa organizada. Então eu acordava e ficava, o que eu vou estudar hoje? Deixa eu ver a matéria que eu gosto, que eu vou estudar penal.
Aí as que eu não gostava, eu deixava de lado, porque a gente naturalmente deixa de lado aquilo que você não gosta, né? Mas aí, realmente, aí comecei a utilizar o Pomodoro e algumas técnicas, que é igual que eu falo das técnicas, elas são boas, só que não quer dizer que funciona para todo mundo. Então, eu penso muito assim, que tem que fazer sentido para você, porque a gente vê hoje em dia várias pessoas pregando métodos, vários métodos, né? Hoje a gente vê, existem vários métodos, só que você tem que sempre buscar algo que faz sentido para você. Porque às vezes o que é bom para mim pode ser que não seja para a sua forma de aprender, sua forma de internalizar ali os conteúdos. Então, eu acredito muito nisso. Então você acha que as habilidades é disciplina, planejamento e organização. Exatamente. Isso eu acho que é o que todo mundo precisa ter, assim, o mínimo, né? O negócio é assim, né? Quando a gente tá estudando, a gente. Tá, eu preciso ter disciplina, mas como que eu faço pra ter? Eu sou indisciplinado. Eu passei a vida inteira no ensino fundamental e médio, levando os estudos de qualquer De jeito, qualquer jeito. sem ter ninguém me cobrando, sem saber exatamente como que eu faço pra ser disciplinado. E aproveitando pra dar uma dica, né? Eu sempre falo assim, cara, pra você ter disciplina em alguma coisa na sua vida, a melhor coisa que você tem é você estabelecer um objetivo final. Por que que você quer ser disciplinado? Ah, porque eu quero passar no concurso público. Ah, eu quero ser disciplinado porque eu quero abrir uma empresa e eu quero que ela se torne uma empresa multimilionária. Então, quando você tem uma clareza daquilo que você quer, quando você tem uma 100% de clareza do alvo que você quer atingir, a disciplina ela vem naturalmente. Porque é isso Naturalmente. que vai te fazer você levantar da cama todo santo dia para fazer aquilo ali acontecer, né? E aí, junto com a Exatamente. disciplina, vem o planejamento, vem a organização, vem a constância, né? Porque isso dá para concurso também não deixa de ser uma constância, porque você Não faz deixa um, de você ser. reprova. Aí você chega na segunda, você faz a prova no domingo. Você chega na segunda-feira e fala, tá, e agora? Se a pessoa não tiver uma constância, um objetivo muito claro daquilo que ele quer, na segunda-feira ele para de estudar. E ele, vou arrumar um emprego, vou arrumar um estágio, Exatamente. vou fazer faculdade. E a gente vê isso demais acontecendo, né? Demais, Ah, vou demais. fazer um concurso. É sempre quando sai o edital, o meu direct, assim, bomba de gente falar, eu quero estudar pro concurso do BRB, você viu que saiu o edital, tal, me ajuda, você tá sempre falando de concurso no seu Instagram, que não sei o quê. Aí você fala, aí tá, eu vou falar com essa pessoa na sexta-feira. Porque geralmente o edital sai no início da semana, ou sai no final de semana ali. Eu falo bem assim: sexta-feira que vem eu vou falar com ela. Se na sexta-feira, 5 horas da tarde, ela estiver disposta a me responder algumas perguntas sobre concurso e sobre o que ela quer, realmente ela quer. Porque geralmente as pessoas tomam a decisão na segunda-feira, na Na ressaca, segunda-feira. ou no domingo à noite, no Fantástico. Caraca, eu preciso mudar de vida. Minha vida tá uma merda. Eu preciso passar no concurso. Meu dinheiro não dá pra nada. Eu preciso ter estabilidade. Meu chefe é chato. E aí ele começa ali na segunda-feira, né? Na sexta-feira ele nem lembra mais. Nem lembro mais. É igual a dieta, né? Segunda começa a dieta. Segunda é A dieta é um pouco certeza. mais antes. Na terça-feira ela já acaba. A minha começa na É, segunda, na terça ela na já... terça já termina, né? É uma luta constante. Mas legal saber. Um dos recursos muito bons para isso é os dias de estudo, porque quando você já estudou os 40 dias seguidos, você fica naquela pressão para caramba, já consegui 40 dias, vou quebrar hoje minha rotina de estudo, que eu tava estudando Isso. certinho. A melhor coisa é quando você chega nesse ponto que você sente falta no dia que você não estuda, né? Até chegar aí demora, mas quando você realmente pega o hábito, quando você não estuda, você fica parecendo que tá faltando alguma coisa. Você fica, caramba, eu não É tô por isso que estudando. é por isso que é bom você ter um mentor. Isso. Se todo aluno tivesse a consciência da importância da mentoria na vida dele, ah, não, mas eu tô começando agora, eu não preciso de um mentor agora. Ah, eu já tô É aí que ou precisa. então, ou então eu já tô muito avançado, eu não preciso de uma mentoria. Muito pelo contrário. Eu acho que independente da fase que você esteja na sua preparação, a mentoria ela pode te ajudar em todos os sentidos, principalmente em relação a esses 3 temas que você falou: disciplina, planejamento e organização. Porque não é todo dia que você está disciplinado. Não é. Não é todo dia que você acorda com aquele planejamento perfeitinho ali para você conseguir executar, né? E o trabalho da mentoria vai muito nessa linha, de Vai. te ajudar no direcionamento, na organização, no planejamento, de te cobrar. É a mesma coisa de uma pessoa que malha com o personal e a pessoa que malha sem o personal. Eu sempre falo isso É aqui a no mesma podcast. coisa, Porque sim. às vezes você tá cansado, igual hoje, tava chovendo aqui em Brasília. Cara, se eu tivesse um personal, com certeza eu teria ido pra academia, Com porque eu pensava assim, certeza. caraca, ele tá lá me É, esperando, isso tem que velho. prestar conta. Ele saiu de Isso, tem que casa. prestar, Pô, ele saiu de exatamente. casa, ele tá lá na porta da academia me Tá esperando. lá. Pô, sacanagem se eu não for. Sabe o que eu fiz? Como eu não tenho personal,
Chuvinha. Chuvinha, Vou nada. deitar aqui de novo. Só vou acordar pra ir pro podcast, porque É não tipo dá. isso. Com os estudos é a mesma É a coisa. mesma Quando coisa. você tem uma pessoa para prestar contas ali dos seus estudos, quando você recebe aquela notificação da tutor lá no seu e-mail, caraca, você não estudou hoje, o que que tá acontecendo? Bora, O bora, que que bora. tá Meu irmão, o acontecendo? aluno liga, fica doido. A gente Fica. recebia no início da tutor, não sei se o Caio lembra, algumas respostas aos e-mails que a gente mandava. Os alunos assim, caraca, desculpa, mentor, Sim, eu já recebi já também. tô aqui, já tô voltando. É. Desculpa, eu tava doente, já aconteceu uns problemas e tal, mas já tô voltando, viu? Exatamente. Então, assim, isso é importante, né? E o Muito. aluno, ele pensa que, o mentor... Esses dias até a gente recebeu um comentário bem desagradável, assim, né? Acho que o cara recebeu o anúncio da Tutory. E ele falou, a mentoria é pra quem não sabe estudar, quem não sabe ler. Foi tipo bem... Foi. Foi bem... Tem gente que é muito Não, e o contra, pi- né? Tem gente que é eu muito acho que contra, é mas é muito porque contra. a Isso é pessoa não psicológico, é sabe. projeção. Não sabe, Ele não sabe o que é uma mentoria. Ele acha que mentoria é tipo aqueles coach motivacionais, de que, vou aqui ser legal, eu vou te motivar. Não é, mentoria não é motivação. Não é. Mentoria vai Exatamente. muito além Vai de muito além motivação. disso. Motivação faz parte de apenas uma etapa da sua preparação. A sua jornada para concurso exige dedicação, empenho, planejamento, organização. O seu controle emocional ele tem que estar muito bem. Você tem que estar bem com você mesmo. Não adianta nada. Às vezes a pessoa fala assim: não preciso de um mentor. Briga com o namorado. Termina com a esposa, pra tu ver se tu consegue ficar um dia estudando. Você consegue ficar 2 horas Consegue estudando? não. Não consegue. Quando você tem uma mentora ali, uma pessoa pra te dar o apoio, fala assim, cara, eu sei que é difícil, relacionamento envolve muitas coisas. O mentor acaba se tornando um psicólogo do aluno, né? Sim. De falar. Não é só um planejamento de estudos, não. A mentoria é você pegar na mão do aluno e falar bem assim, cara, eu tô com você aqui, vamos nessa. Porque Sim. às vezes o aluno não tem a motivação nem dentro de casa. Não tem um Não apoio tem. nem do pai, não tem apoio nem da mãe, não tem apoio do marido. E aí o mentor tá ali do lado, pegando a mão e fala, cara, você vai comigo, Isso. né? É igual essa questão do apoio mesmo, porque às vezes você não tem um apoio das pessoas mais próximas de você, então você tem que buscar, você busca fora. Às vezes você busca uma pessoa que te inspire nas redes sociais, como eu falo, às vezes é 0 pessoas. Então é justamente esse que eu acho que é a importância do nosso trabalho, que é você pegar ali uma pessoa que ela não tem ninguém ali por ela tem o sonho dela, mas ela não tem formação, igual eu recebia diariamente mensagens e eu sempre ficava pensando uma forma de como que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está aqui nessa situação? Porque você vê que a pessoa é totalmente assim perdida, igual eu era, e eu fiquei igual eu era quando eu comecei, eu também não tinha. Para É mim porque era quando, tudo é porque quando a gente passa no concurso, né, a gente tem a visão de que, nossa, mas isso aqui é tão óbvio. exatamente Que pra gente pra é gente é óbvio. muito óbvio, porque a gente quando a gente tá num certo nível de experiência, né, a gente olha o Sim. edital assim, a gente fala, em 2 minutos a gente olha pro edital assim e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô estudando. Pro aluno não. Pro aluno que tá começando, o aluno que tá, pô, imagina o cara saiu de uma faculdade, ele tá ali com 27 anos, tá às vezes com um filho pequeno dentro de casa, ele não tem tempo nem pra analisar o edital direito. E aí ele chega e toma, ele fala, cara, o salário é bom, 5.000. O salário é bom, 7. Pô, isso aqui vai mudar a minha É vida. bom, sim. Aí eu vou começar a estudar para esse concurso. Só que ele não sabe que por trás daquele edital gigantesco existe estratégia de você saber qual matéria que é mais importante. Existe. Tem concurso que tem peso. Às vezes o aluno está estudando, eu vim aprender isso depois de 3 anos, 3, 4 anos estudando, que tinha matéria que era mais importante do que a outra no edital e que às vezes, a depender do peso que tinha a matéria, não valia a pena nem sequer estudar. E tava eu lá 1 mês estudando a matéria que tinha o peso 1. A Sim. matéria que tinha peso 3, o edital era tão curto que não dava tempo. E aí chegava no dia da prova, caraca, essa matéria aqui é peso 3, não deu tempo nem de estudar ela. E olha que eu já tinha 3 anos estudando. 4 anos. É por isso que eu acho o trabalho da mentoria um trabalho muito top, assim. Porque, cara, quando você entra na mentoria, o mentor ele já vai fazer isso por você. Você pode ser iniciante, você pode ser avançado, você pode ser intermediário, você pode ser independente. Ele vai fazer esse trabalho e falar assim, cara, eu estudei o edital por você, eu já passei no concurso e eu vou falar assim, cara, essa matéria aqui que tem peso 3, você vai estudar todo santo dia. Você vai revisar ela no final de semana e você vai fazer simulado no domingo.
Sim, E aí o aluno que não tem. É por isso que a nota de corte aumenta cada vez mais. cada vez mais. Porque os alunos estão cada vez mais bem auxiliados, eles estão mais bem direcionados, eles estão mais capacitados. E aí o aluno que não tem mentoria acaba ficando lá na rabeta, porque Isso. não tem um direcionamento, né? Mas ao mesmo tempo, os bem direcionados, eu acredito que é a minoria ainda muito. Não, minoria, Nossa, é minoria, muito. minoria. Não, e também tem muita gente, assim, se me permite falar, que eu acho que também é. Que tem uma coisa, tem estudar e tem um estudo estratégico. Que estudar é uma coisa que a gente faz desde a escola. Isso. Você vê um amigo que estudava várias formas. O primeiro, chegava, resume o livro da aula de literatura. Você fala, pô, vou resumir Dom Casmurro, Bentinho Capitu, pronto, vai lá e faz a prova. Tem um aluno que acha que pegou, segundo aluno, é o que estuda e não revisa. Chega lá, na hora de fazer Não questão, ele revisa. nunca avança porque ele sempre esquece. Aí ele volta, vê e não tem progresso. Então, assim, o aluno que estuda é o aluno que estuda estratégico, com método por trás. O problema é que Exatamente. hoje está crescendo porque antes tinha material que também importava, hoje já não importa. Você vai no YouTube e encontra material gratuito bem, desde que você saiba ligar um com o outro, saber encadear certinho. Quem faz isso muito bem é o Érico Rocha, lá no Instagram dele, ele dá conteúdos muito aleatórios, Ele é a não muito ser que o bom. aluno saiba encadear. Sim. Mas tem o direcionamento errado, que é o cara, pô, viu a técnica ali, ciclo de estudos, mas ele não olhou pro edital. Então o que ele vai fazer? Ele vai aplicar bem a técnica de ciclo de estudos, está fazendo um estudo mais estratégico, mas não está priorizando corretamente, ou não está vendo como é que a banca cobra, ou não está praticando questão. Então o mentor bom é o mentor que vai pegar o aluno, ensinar ele a estudar estrategicamente e, ainda por cima, olhando a própria personalidade e individualidade do aluno, no sentido de dizer, você tem alguns traços de TDAH, por exemplo, então eu vou te aconselhar a estudar dessa forma. Tira o máximo de distração possível, faz dessa forma, desliga a notificação, você vai trabalhar melhor com videoaula, porque tem muito aluno que está tendo um direcionamento, às vezes não é do mentor, é de alguém que já passou, só que ele não está aplicando o edital, ele não está aplicando a realidade dele, ele está pegando um aluno de alguém que estudou Exatamente. 12 horas por dia, falando, pô, vou seguir o cronograma da vitória, só que a realidade dele é que ele É trabalha. completamente diferente. A prova dele é outra, o É. edital muda. Então, assim, o aluno, ele precisa ter o acompanhamento sempre, a não ser que ele já tenha 10 anos de experiência e esteja já craque. Sim, Porque o sim. risco de você errar é grande. E se você errou, a próxima prova é quando? Concorrência é outra, banca pode ser Isso. outra, conteúdo atualiza. Exatamente. Vitória, agora vamos lá. O aluno está estudando para concurso da polícia, o cara trabalha, o cara estuda, o cara às vezes tem família, né? Tem um monte de coisa, responsabilidade. Como que é para conciliar isso com a atividade física? Porque assim, é diferente dos concursos das carreiras administrativas, fiscais, Totalmente. tribunais, né? Você tem, Uhum. além do concurso, além da prova objetiva, você tem o TAF, você tem o curso de formação, que vai exigir um condicionamento físico ideal. Como que você fez para conciliar a sua rotina de estudos com atividade física? Você fazia, não fazia? Pode ser sincero. Sim, então, sendo sincera, eu fazia, só que era bem focado na parte de academia. Então eu sempre ficava meio que confortável, porque eu pensava, não, para todos os fins eu não sou uma pessoa sedentária. Eu sou uma pessoa que eu estou em movimento, então eu acho que eu não vou ter tanta dificuldade na hora de realizar um TAF. Só que aí eu lembro que eu comecei a treinar pro TAF quando eu vi que saiu meu resultado na prova, né? No dia que eu fiz a prova, aí eu corrigi lá o gabarito, vi que tinha ido bem. Eu falei, não, eu passei, eu tô dentro. No outro dia eu comecei a treinar. E aí que eu nunca tinha corrido na vida, aí comecei a correr, aí foi que eu vi que o buraco era mais embaixo. Então, assim, eu consegui, deu certo, mas foi, como que eu vou dizer? Eu consegui bater o tempo do TAF faltando uma semana pro dia do meu TAF. Então, é uma coisa que eu não recomendo. Porque, assim, quando você começa antes, querendo ou não, você diminui a intensidade, né? Então, quando você começa depois, você tem que colocar muita intensidade. E aí é onde cai que a pessoa se lesiona. Eu tive amigas que reprovaram o TAF porque estavam lesionadas, chegou lá na hora, não conseguiu correr, de tanto treinar, de tanto se Calcanhar esforçar. acho que sempre Calcanhar, acontece, calcanhar e ombro. isso. Era era questão da canela, joelho, né? Então, assim, chegou lá no dia, não deu conta, por conta de lesão. Já vinha nesse ritmo intenso e a pessoa não praticava antes. Então, tudo que você começa antes tem mais chance de dar certo. É igual começar a estudar para o concurso. Antes do edital ou depois do edital? O que tem mais chance, né? E a preparação para o TAF é a mesma coisa. Então, é muito importante, porque, igual a gente fala, para quem estuda para carreira policial, não é só passar na prova e pronto. E eu lembro que até quando eu estava nas fases, eu ficava, meu Deus do céu, eu nunca mais faço outro concurso de carreira policial. Porque é muito mais embaixo o buraco, sabe? Não é só você fazer uma prova e tô dentro.
toda etapa que tem, você fica com aquela sensação que você pode reprovar a qualquer momento e ali o seu sonho acabou. Imagina você passa por todas as etapas e reprova lá na rabeira por causa de uma barra Exame que E você a, não médico. pode fazer. e a pressão? Exame Faz médico. 3 barras aí. Agora faz 3 barras, senão você não vai ganhar o seu Sim, salário e vai ter que sim. voltar tudo de novo. Gente, a pressão, vocês não têm noção. E o pior ainda é quando quando você vê uma pessoa reprovando. Fica um clima ruim, sabe? Assim, uma energia ruim, igual eu lembro como se fosse hoje, na natação. Eu tava até bem na natação, né? Falei, não, tá tranquilo e tal. Aí eu cheguei, aí tava a bateria antes da minha e eu tinha 2 meninas reprovando. Aí eu vi 2 meninas reprovando. Começou a chorar e gritar. E aí eu lembro que eu fiquei com aquela sensação ruim e comecei a ficar com medo. Aí já vai o medo entrando em você, né? Você fica com medo, é aquele clima ruim, aquele silêncio. Eu lembro que foi uma sensação bem ruim. Eu fiquei, meu Deus, isso é ruim demais. Porque a gente não quer que isso não aconteça com ninguém, né? Porque a pessoa já estava dentro. E aí reprovar numa etapa assim é muito complicado. Então, qual a dica que você dá para as pessoas que estão assim nessa situação, né? Porque assim, às vezes a pessoa foca tanto numa prova objetiva Sim, que ela acaba esquecendo dessas outras etapas do concurso que não tem um peso de importância menor, né? Talvez ele exatamente. tenha até igual ou É maior, igual, sim, porque não dá para você só focar nos estudos e deixar a atividade física de lado, especialmente quando se fala de carreiras policiais, né? Qual a dica que você dá exatamente. para a pessoa? Ela correr, nadar, fazer. Como que concilia? E outra, sem falar que academia tá cara, natação tá cara, Natação tá o cara. aluno tem que pagar material, tem que. Como é que é? Corre na rua, nada no Pois é. córrego. Eu sempre fico assim, a gente não pode esperar as condições perfeitas, né? Senão a gente não faz nada. Então, quando eu comecei a treinar, também foi na raça mesmo. Eu ia pra rua, ia pra calçada do lado da minha casa, aí subia a calçada, eu sabia que dava 1 quilômetro indo, outro voltando. Cuidado pra não cair, quebrar o Isso, joelho. e foi raiz. A minha preparação foi raiz. Eu queria muito ter um personal, só que, né, por falta de condições financeiras, eu falei, cara, vai ter que ser assim mesmo, eu vou ter que me virar. Aí a gente juntava com grupos de pessoas que também treinavam e treinava junto. Então, assim, a dica que eu dou é comece a treinar antes. Não fique esperando depois, ainda mais se você é uma pessoa que não tem o costume de praticar nenhuma atividade física, porque ela é uma fase que te reprova igualzinho à sua prova. E é uma sensação horrível, a sensação de você ter passado na prova, que era até então mais difícil, e você reprovar praticamente para você mesmo, né, ali em um TAF. E você sentiu alguma diferença, assim, de estar fazendo exercício junto com a rotina de estudo? Eu sentia que me ajudava muito, então, assim, porque é uma rotina estressante. E até o que eu falo isso para meus alunos, o exercício físico, ele ajuda muito a nossa mente, né? Tanto que isso acho que a maioria sabe, que é comprovadamente científico, que ele te ajuda tanto na questão da dopamina, né? Ele libera aquela dopamina que diminui o seu estresse, faz até você raciocinar melhor. Então, quando eu não ia para academia, eu sentia que aquilo me atrapalhava, porque eu ficava muito estressado, porque a rotina já é maçante, né? Rotina de estudos. Então, se você não junta ali com uma coisa ali que você goste, o mínimo, né? Aí fica complicado. Então, eu sempre dou essa dica para começar a treinar antes. Não precisa ficar naquela loucura, assim, de, nossa, eu preciso treinar todos os dias, porque até então a sua prioridade é estudar, né? Assim, a gente tem que sempre colocar as coisas em ordem de prioridade. Então, no momento que você está estudando para concurso, a prioridade é os seus estudos. Mas depois ele pode vir sim, você conseguir conciliar com a atividade física. Não que você tem que ficar todo dia fazendo. Pelo menos 3 vezes por semana. 3 né? vezes na Fica esse semana. trade-off, né? Que às vezes a pessoa fala, vou economizar 1h30, que eu vou ter que ir pra academia, eu vou ter que treinar, vou ter que voltar. Só que assim, você faz essa escolha toda semana, isso, igual, por exemplo, vou dormir menos. Eu vou dormir só 4 horas por noite, que eu estudo 2 horas. Cara, daqui a 2 semanas você vai estar exausto, Não vai perder uma aguento. semana e vai ficar eles por eles. Isso. Então também tem que ser bem estratégico nessa hora de saber o quanto até pra evitar lesão também. Sim, sim. Essa questão eu sempre falo isso, da rotina tem que ser realista, porque quando é uma rotina muito puxada, não consegue sustentar por muito tempo, né? Então, eu acho que é um grande erro da pessoa quando ela começa a estudar, ela quer... Vou dar um Eu nunca gás. estudei, Você ela chegou não... a estudar pra polícia também, né? Não, não É, cheguei. Não deu, não deu. não deu. Pois é, eu vejo muita gente que, tipo assim, nunca estudou na vida. Aí chega, eu quero estudar 10 horas por dia. Você acha que 10 horas tá bom? Igual eu já tive aluno que chegou e me falou, 10 horas por dia tá bom? Eu falei, meu Deus, mas tipo assim, começa pequeno. Tudo na vida a Começa gente tem com que começar. duas. Isso, começa com Quando duas. você bater essas duas, aí você estuda 4. Aí estuda Depois, 4. Quando chegar na 8ª hora, você já É. já vai ver que não dá mais. Já tá no limite do limite, né? Sim. Vamos falar de um tema polêmico, que eu sempre gosto de falar isso com as mulheres, Vamos, o porque pessoal gosta de polêmica, né? o que que acontece? Relacionamento.
onde é que entrou o Vitor? Foi antes do concurso, depois do concurso? Você falou tema polêmico, agora eu tomei um susto. Achei que você Não, ia soltar o Nicolas eu também. Ferreira, alguma coisa. Uma coisa de eu política, já tava né? imaginando uma coisa Não. de política, dar Não, uma coisa da polícia. eu Mas é falei, porque o relacionamento é polêmico, sabe por É que que eu polêmico. falo? Porque tem mentor que fala assim, não namore quando estiver estudando pra concurso. Tem mentor que fala, não, você pode namorar, desde que seja, né, um relacionamento legal e tal. E você e o Vitor vocês dois são policiais, né? Vocês acreditam que vocês entraram no mesmo concurso? Sim, né? entramos tudo juntos. E como é que foi, assim? Até a galera, tem muita gente que tá estudando e a pessoa tá carente, né? Tá precisando de um conselho, e aí não sabe se namora, se não namora. Às vezes tem aquela paquerinha da sala de estudos, da biblioteca, não sabe ali. Ó o Vitão ali, ó, já tá de olho aqui. Sim, tá acompanhando. E aí, como que você lidava? Dá uma dica aí pra galera que tá nesse limbo aí. Então, infelizmente, eu assim, pra mim, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas eu acho que o estudo para concurso ele é muito solitário. Então, se for para você estar com uma pessoa, tem que ser uma pessoa que entenda muito bem ali que o seu objetivo, querendo ou não, você vai deixar de lado o relacionamento um pouco, porque não tem como, é você fazer escolhas, né? Você vai ter que abrir mão de certas coisas, de certos momentos. Mas eu acredito que realmente quando a pessoa ela vê um futuro com você, ela vai entender aquele seu momento. Ela vai entender que aquilo ali não é uma coisa que é para sempre, é um momento ali que você vai abrir mão, mas que vai ser melhor para os dois, né? Até porque isso soma para a vida dos dois. Mas não é todo mundo que entende. Até porque, igual eu falo, hoje eu tenho uma pessoa que foi justamente graças ao concurso que eu conheci, a gente se conheceu na época do TAF. Treinando, igual eu te falei que tinha um grupo, aí eu conheci ele por grupo de WhatsApp, então a gente tinha um grupo que corria, toda semana a gente corria na Católica, e começou daí. Então a gente foi juntos depois de todas as fases. Mas eu também passei pelo outro lado da moeda, que eu tive um relacionamento que não me apoiava, que me colocava para baixo, que humilhava, que não entendia. Então, assim, eu conheço bem os dois lados. Então, assim, para mim, realmente estudando, é igual eu falo, eu acho que depende muito do parceiro que você tem, né? Porque, assim, é pessoas, então é complicado você generalizar. Falar assim, olha, não estude, porque eu conheço pessoas que têm parceiros que são totalmente compreensíveis, entendem o momento da pessoa, mas tem uns que também não entendem e atrapalha, né? Tem aquela pessoa que, além de não ajudar, ela ainda te atrapalha, aí fica te chamando para outras coisas, aí fica te diminuindo. Ah, mas você não vai passar em nada. Isso, então, assim, eu sei que é bem polêmica mesmo essa questão do relacionamento. Então a dica é, estude, passe. No curso de formação, Isso, exatamente. arruma ali um parceiro no TAF ou no exame. Arruma um parceiro no Eu tô TAF. levando os exames ali, tô na clínica. Pô, passou também, pô. Já Isso, pega é o ali. melhor É o momento. melhor momento, porque aí entre os dois, juntos, contra-cheque, já casa. Já casa. E aí, meu igual a irmão, gente casou cenário desde o começo. perfeito. É, o cenário perfeito. É igual eu falo, às vezes você só não conheceu o amor da sua vida porque você não fez um TAF ainda, Exato. igual eu e ele. Aí. Eu sempre ficava, meu Deus, como é que eu vou Boa, encontrar boa. uma pessoa... Aí não tinha feito TAF, aí foi só eu fazer, arrumei rapidinho. Pronto. E é bom que tem muita Pronto. coisa em comum, que às vezes na rotina de estudo, você fica tão vidrado naquilo, você fala, velho, só queria alguém pra conversar de penal Isso. agora, que não dá pra você chegar alguém, pô, e aí, pai, bora falar um pouco sobre... Cara, Agora, quando quando a eu- pessoa tá estudando, ela já tá envolvida, já Tá. conhece um detalhe. E eu acho mais curioso ainda ser policial, que às vezes eu fico passando, aí tem às vezes aquelas viaturas paradas, ficam, velho, aqueles caras têm que ser melhor amigo, que não é possível ficar o dia todo. Aham. Eu ficar muito sem assunto, velho, que eu falo, pô, Cara, a gente tempo quando valeu, né? E quando a gente tá estudando pra concurso, a gente só fala de concurso, né? Só O cara vem fala. falar de futebol, não, pô, você viu lá que saiu a atualização da lei e tal, você só quer falar daquilo. A gente Então, fica chato, a gente né? fica chato. Se a pessoa não tiver um relacionamento que esteja na mesma pegada que ela, cara, aquele ali, o namorado vai falar assim, nossa, a menina só fala disso, Só velho. fala disso. O cara quer namorar, quer conversar, quer assistir um filme. Não, vamos assistir uma videoaula aqui. Tem uma videoaula de direito. penal Não, ali. Começou de futebol, você já começa a concessão de serviço público, É, já puxa. Não, é isso. tipo. Então, assim, eu acho que o ideal é você tá com pessoas, né, que te leve mais rápido ao seu objetivo. Então, se a pessoa Com certeza. já é um concursado e ele não quer mais estudar para concurso, cara, deixa você passar primeiro, depois se relaciona com ele, né? Sim, sim. Ou então, se a pessoa nem sequer é concursado e não tá nessa vibe que Pra mim, você, nessa vibe é difícil. é muito difícil Muito dar difícil, certo, porque muito assim, são difícil. momentos completamente diferentes. Às vezes o cara é empresário,
E ele quer viajar, quer curtir, Isso. quer ter a namorada presente. E a vida do concurseiro é completamente diferente. É. Ele vai estar totalmente ausente, não é parcialmente ausente. Porque se o cara trabalha. Se a moça ela trabalha e ela estuda, ela só vai trabalhar e estudar. Não vai ter tempo pra ah, não, vamos assistir um filme na quarta-feira. Não, pô, quarta-feira eu tenho aula. Isso, eu tenho Quarta-feira eu tenho aula e simulado. até 10h40 da noite. Eu não vou pro cinema 11 pra chegar 1h da manhã em casa e no outro dia tá no meu trabalho 6 horas da manhã. Não dá. Então, Sim. assim, o ideal é estar com pessoas que estejam no mesmo objetivo que você. Sim, e até mais onde a gente entra nesse ambiente da mentoria mesmo, que é a questão de ambiência. Você tá ali onde você tem um mentor, que é uma pessoa que entende totalmente o seu caminho, e com pessoas também que estão no mesmo objetivo. Então, isso é muito importante, porque eu lembro que quando eu estudava sozinha, eu não tinha ninguém, e eu buscava justamente, como eu também não tinha condição de entrar numa mentoria, eu buscava um aulão presencial. Então, eu ia em todos. Sempre que tinha, eu tinha a oportunidade, eu ia, porque era a forma que eu tinha de me sentir mais perto de pessoas que tinham esse mesmo objetivo que o meu. É o sentimento de comunidade. Isso, né? comunidade, E aí que entra, exatamente. já que você falou de mentoria, eu nem ia falar desse tema, porque né, não é importante pra gente quase. Nem é, né? Mas onde que entrou a mentoria na sua vida? Quando você passou no concurso, você já teve a sacada, caraca, acho que eu vou abrir uma mentoria, ou os alunos que te procuraram, ou foi uma coisa que, um sonho que você teve e falar, caraca, eu tenho que ajudar outras pessoas. Da onde saiu, quando saiu, como que foi essa experiência, como é que foi o início de tudo isso? Então, Marlon, você sabe que você teve um grande papel nisso, né? De me colocar aí no meio da mentoria. Porque a verdade é que realmente quando a gente começa, você fica muito com vergonha ainda. E com medo de os seus resultados eles não serem bons o suficientes aos olhos dos outros, né? Então a gente tem muito essa mania de se colocar para baixo, ficar, mas será que eu sou a pessoa certa para ensinar? Eu não tenho, tipo assim, resultados extraordinários, né? Eu não tenho uma história assim, nossa, Uma jornada aprovada em do mais de, herói. eu não tenho aquela jornada assim, nossa, aprovada em mais de 10 concursos, em primeiro lugar. Então a gente sempre fica, será que só que essa, eu acho que eu não sei se eu sou a pessoa certa para dar uma mentoria. Só que a verdade é que justamente o aluno, ele sempre busca se identificar com quem é mais parecido com ele. Então, quando ele compara as histórias, né? Então, ele olha a sua história, ele olha a história do outro e fala, caramba, aquela pessoa, ele tem uma história de vida bem parecida com a minha. Então, eu acho que deve ser a pessoa certa para eu escolher, porque tudo que eu passei, ela já passou, ela sabe exatamente o que o que eu quero é a mesma coisa que ela conseguiu. Então, assim, eu mesma lembro que quando eu estudava para concurso, eu buscava me inspirar em quem? Em policiais militares, que era o que eu queria. Era a coisa que eu achava Não linda, eu faz sentido uma olhava. pessoa que, vamos supor, você estudando pra Polícia Militar, aí você recebeu um anúncio ali de uma auditora Um juiz fiscal, aprovado. um juiz federal que passou em centenas de concursos. Você fala, Isso. parabéns, Legal. parabéns pra ele, eu não quero isso. Não é Exatamente. isso que eu quero, não é isso que eu almejo. Nem me identifiquei com ele. Então Sim. já começa aí, né? Eu acho que o É, gatilho da identidade rola muito nessa rola hora, né? De muito. falar assim, cara, é isso que eu quero. Não é É isso que eu. inveja, é Isso, inspiração. é É inspiração. de falar assim, cara, eu me inspiro na Vitória. Se ela conseguiu, ela morando lá naquele lugar, sem apoio familiar, ela conseguiu, por que que eu não posso conseguir também? Exatamente. Se ela conseguiu namorado no TAF, por que que eu não posso conseguir também? É. Né? Então, assim, tudo vem de uma inspiração. E a inspiração Tudo vem. começa quando você começa a contar a sua história. Né? Exatamente. Então, mas você não me respondeu ainda. Conta aí quando que começou, de fato, assim, cara, eu vou ajudar pessoas. Então, começou, eu lembro que foi ano passado, eu até, inclusive, fico muito feliz por esse convite, porque eu acho que das que já vieram aqui, eu sou uma das mais novas, né, nesse ramo. Mas realmente surgiu da necessidade que eu fui uma pessoa que sempre fui muito presente nas redes sociais e eu via diariamente as pessoas chegando até mim. E eu pensava, cara, se essas pessoas estão precisando, é porque tem espaço para isso, é porque elas não estão recebendo a mensagem que deveria. Então, o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Uau. Lembro até com o Vitor mesmo, a gente conversar, e era um sonho antigo dele. E aí, na época, eu até pensei, eu falei, não, Vitor, eu acho que isso não deve ser pra gente. Eu mesma até desmereci ele, aí ele acabou que deixou quieto. Ele, não, então tá. Só que realmente começou uma demanda muito grande. Meu Instagram foi começando a alcançar muita gente e chegava todos os dias as mesmas dores, as mesmas dificuldades, sempre me Você faz perguntando. mentoria, você me ajuda a Isso. estudar? Você me ajuda, eu tô perdida, eu não sei por onde começar. Vitória, você trabalhava que tipo de conteúdo no Instagram? Nessa época que começaram a chegar os primeiros alunos interessados. Foi, nessa época eu já comecei a voltar o meu Instagram
para a parte da polícia, né? Então eu pegava muitos vídeos motivacionais, que eu sempre amei, né? Assim, eu sempre gostei muito de ver. Então eu pensei, eu vou começar a fazer. Então foi começando que aí eu comecei a ver um público muito grande que estudava e pessoas assim de eu sou do interior do Amapá e eu tô perdida, eu não sei o que fazer, será que você pode me ajudar? Eu queria tanto isso, e as pessoas chegavam, eu queria muito isso, é o meu sonho. Como que eu faço? Aí eu me via, eu de 16 anos também, 17 anos quando eu comecei, e também era perdida, porque eu também não conhecia ninguém do meio. Então eu pensei assim, eu quero ser para essas pessoas o que eu queria na minha época, né? Uau! O que eu queria ter tido na minha época era, cara, imagina se eu tivesse o acesso a uma policial assim, porque na minha época não tinha. Se tinha, eu não conhecia assim policiais em redes sociais. Então eu até falava pro Vitor, as minhas inspirações eram personagens de novela. Eu não conhecia uma policial na realidade, eu nunca nem tinha visto uma. E aí eu fico assim, que legal esse contato que eu consigo ter com as pessoas, né? De conseguir estar presente e ser uma inspiração positiva na vida delas. Então foi daí que começou. E aí foi justamente, eu vi essa demanda, e aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque não dá mais para eu continuar aqui só vendo tipo, eu não tenho uma solução para oferecer, né? Não tenho uma solução. E qual foi sua primeira solução? Então, aí a minha primeira solução, primeiro a gente começa mais tímida, né? Eu falei, eu vou criar um plano de estudos, colocando tudo o que eu fiz. E aí eu fiz Sua metodologia, né? Exatamente. Aí eu fiz bem detalhado mesmo. Eu lembro que eu fiquei muito tempo trabalhando porque eu olhei e eu falei, cara, não é para mim, eu não quero que seja uma coisa só. Segunda isso, segunda penal e português. Terça, não, eu quero uma coisa que seja bem detalhada, que direcione aquela pessoa do zero. Então a minha primeiro, eu sempre quis atingir pessoas do zero mesmo, que não entendia nada de concurso. Então, eu coloquei muito detalhado. E começou a dar muito certo, assim, graças a Deus, desde o começo, eu fui sempre ouvindo as dificuldades da pessoa e fiz uma coisa mesmo, igual eu falei, como se fosse para mim. Eu falei, eu vou fazer isso aqui como se fosse, eu quero a melhor, eu não quero uma coisa mais ou menos, porque se for para eu fazer uma coisa mais ou menos, eu prefiro nem fazer. Então, eu vou fazer um plano que para mim vai ser o melhor. Pode ser que não seja para as outras, mas para mim, assim, do que eu fiz, do que eu me esforcei para justamente detalhar tudo, detalhei as matérias, fiz análise da banca, coloquei tudo. Falando sobre TAF, eu vi que muitos não falavam, então eu resolvi falar sobre tudo. E foi daí que surgiu da questão da mentoria depois, né? Quando eu quis justamente evoluir para um acompanhamento mesmo mais, como que eu vou falar, mais pessoal com cada aluno, né? Que foi onde entrou a mentoria. E aí realmente foi aquela questão, comecei com poucos alunos. Até eu falava com você muito do começo, falava, nossa, mano, mas será que eu vou conseguir? Será que dá? Será que dá? Será que eu vou conseguir pelo menos 10 alunos? E aí vai conseguindo. Falei, Aí Vitória, daqui um dia você tá com 100 alunos, lembra? foi. Aí falou, Aí passou um mês depois, falou, Marlon, eu quero migrar pro plano de 100 alunos. Foi desse tipo jeito. isso, foi. Ela entrou na Tutory sem saber se iria alcançar 10 alunos. Eu falei, não, você não vai conseguir 10. O Vitor lembra disso. Vai ter 100 alunos. Você vai ter 100 alunos pela quantidade de seguidores que você tem, pelo quanto de pessoas que acompanham o seu trabalho. Não tem como ser diferente. E é rapidinho. Não deu assim, acho que foi 3 semanas, 4 semanas. Ela já brigou pro plano basic. Eu falei, caraca, velho, foi que mesmo. bizarro. E eu ainda só não aumentei, porque assim, eu sempre busco, como eu te falei, eu busco mesmo a qualidade. Então, como a gente está começando, agora eu falo, começa pequeno. Então, eu gosto de realmente dar uma atenção muito grande para os meus alunos, porque eu não quero só simplesmente. É muito fácil chegar e jogar eles na plataforma e ficar todo mundo perdido e falando mal. É aquele negócio, né? É você respeitar os processos. Exatamente. Não adianta você querer pular processos. Não, eu vou começar a mentoria, eu quero. Igual, eu recebo, acho que, velho, todo dia eu todo recebo dia, assim. né? Marlon, passei em 10 concursos públicos, eu quero começar a mentoria e anota aí. O cara fala dele, e anota aí. Eu vou ter 1000 alunos daqui a um mês. Cara, não é assim. Não é assim, porque você não aprendeu nem a escalar ainda. Primeiro, mentoria, não, né? primeiro que concurso público não tem nada a ver com mentoria, assim, no sentido de crescimento, porque é outra coisa. Quando você está estudando para concurso, você aprende direito constitucional, direito administrativo, português, informática, assim, não. Quando você começa a dar mentoria, você tem que aprender tráfego, tem que aprender copywriter, isso, edição de vídeo, copy persuasiva, você tem que aprender a postar, você tem que aprender a ser um social media, você tem que aprender a ser um bom mentor, você tem que aprender sobre processo, um bom empresário, gestão de qualidade, né? você tem que fazer gestão de conta, qual plataforma que eu vou usar. Então, Sim. primeiro,
Parabéns pelas suas aprovações, sem elas você não ia Isso. conseguir ser mentor, mas agora você começa do zero. É. Vem comigo aqui que você vai começar. Exatamente. Coloca Agora, o pé na água isso, coloca o pé na primeiro, água. É igual pra quando você começou a estudar sentir. português, hiato, Isso. depois de tongo, tritongo, depois você vai estudar crase. Não adianta você querer começar Exatamente. voando já. Então, é isso que muitas pessoas se. Por isso que muitos mentores, eles se frustram. Porque eles começam a dar mentoria achando que Dá um vai pé ter um maior. resultado daqui 2, 3 meses e não é assim. Primeiro, você não demorou 4 anos para ser aprovado no concurso que você queria. Exatamente. Você não demorou 3 anos para ter o resultado que você quer. Aí você quer abrir mentoria e quer no outro mês ter No resultado. outro mês ter resultado. É É um igual faz o menor trabalho também que sentido. tem muito mais responsabilidade por trás, Muita. diferente de um curso que você grava suas aulas e solta lá, independentemente da pessoa assistir ou não. No caso da Sim. mentoria, você tem que, mesma forma que o aluno presta contas a você, você também tem que prestar contas para ele, porque ele está contando com o seu apoio. Então você tem que estar entrando em contato com o aluno, apoiando, puxando a orelha dele quando ele não cumpre metas em dia. Porque é justamente esse o diferencial da mentoria, que senão o aluno compra um Sim. curso na Hotmart, Exatamente. direito Não, é um penal, curso. assistiu 3 aulas de qualquer forma, tô pronto aí pro concurso. Isso. Foi sempre isso que eu pensei. Eu falei, mentoria não é você jogar 500 alunos num negócio ali, pronto, aí se vire. Aí você tirou totalmente a função de uma mentoria, que é realmente o mentor ele estar presente com o aluno e direcionar e chamar pelo nome, falar, olha que a sua realidade é essa, você tem que fazer isso, porque não adianta você querer impor a mesma coisa para todo mundo, porque igual você falou, as pessoas têm realidades diferentes. Então, o que funciona para fulano não funciona aqui para esse. E é só na mentoria onde você consegue entender, onde você consegue ver isso, né? Ter esse contato mesmo pessoal com cada aluno. Então, é realmente para quem quer isso. Às vezes a pessoa, ela jura que ela tá fazendo certo, só que aí quando vem você de fora e fala, ó, você tá vendo que isso aqui você tá deixando a desejar? Tá faltando essa parte aqui, essa matéria aqui você tá deixando de lado. Porque o relatório lá, ele mostra tudo, né? Então, você consegue ver tudo que o aluno tá fazendo. E também é importante, assim, não é que o crescimento seja impossível, mas ele tem que ser planejado. Tem que Porque, ser por exemplo, você tem 100 planejado. alunos. Para ter 1000, muitas vezes você vai precisar ter alguns processos, igual o Marlon falou, definidos. Como, por exemplo, Processos, cara, eu preciso de uma isso. equipe de suporte. Porque a partir do momento que eu botar 1000 alunos para dentro e não conseguir responder a dúvida dele em dia, ele tá no Reclame Aqui, ele tá lá no Tá. Instagram falando, comprei a mentoria da Vitória, ela não responde minha dúvida, cagou Não, pra e mim. agora O os que mentores acontece com a eles se mentoria? ligaram, Se ligaram eles nisso? mandam mensagem pra gente da Tutoring. Ô, eu comprei a mentoria com fulano de tal e não me responde. Eu falo, aí eu tenho que ir lá e ligar pro cara. Eu já vi você Ô, falando irmão. que tem pessoas com, tipo, 5 alunos, você vai ver 5 alunos, aí, pô, a pessoa tem 2 semanas que eu mandei mensagem e não me responde. Tem 2 semanas. Cara, como assim? O cara Aí trabalha você com vai olhar lá, tem mentoria. 5 alunos e não responde. Fica, Gente, como? aí quer crescer. Não, exatamente. Não, e o pior é que esse cara quer ter 100 alunos, só que ele não tá conseguindo dar conta dos Não 5 tá que dando ele conta tem. de 5. Então é por isso que eu falo, ele tem que chegar com o pezinho no chão. Tem. Porque assim, é outra pegada. É outra pegada. Esquece o constitucional que você aprendeu, esquece o administrativo. Esquece. Vai agora pra É mais outra, fundo o buraco. você decide definitivamente a viver o empreendedorismo a partir do momento que você cria uma Exatamente. mentoria, né? Então assim, é começar praticamente do zero. Começar do zero. E é do zero, se você, a não ser que você tenha um sócio que seja um empreendedor nato, o cara que já empreende há muitos anos. Isso. Mas é muito difícil É isso difícil acontecer. achar essa Geralmente pessoa, você, assim, né? geralmente você começa nu, sem começa sócio, cru. sozinho, você não sabe pra onde vai, você não sabe nem o que é um Excel. Às vezes o cara não sabe nem mexer no Excel. É. A gente Aí passa quebra a isso da cara tudo. às vezes, né? Aí Quebra a contrata pessoas cara. erradas, aí... E aí a às gente vezes vai chegar pessoa nesse é pra tema somar agora. e tá te sugando, aí... E aí a gente vai chegar nesse tema agora. Como é que foi pra você, né, nessa jornada no início, conciliar a polícia militar, os alunos da mentoria, o seu relacionamento, você é casada, a vida da mulher casada, que é fazer comida, Tem que fazer arrumar tudo, a casa. multitarefa, né? Como que é lidar com tudo isso e ainda ter tempo para postar no Instagram, falar com os alunos? Como é que você concilia tudo isso? Como que você faz para criar os processos? Então, é igual eu te falei, assim, as coisas têm que ser muito bem planejadas e organizadas para dar certo. Então, o planejamento e organização continua. Continua, não tem, senão não tem como como, princípio, Marlon, né? senão eu não daria conta de tudo, porque realmente é muita coisa. É igual você falou, por trás ali daquele processo de você estar entregando o produto para o seu aluno, tem muita coisa ali que as pessoas não enxergam que tem por trás de uma mentoria. E principalmente quando você começa a crescer, que aí realmente vem a questão da empresa, tem a questão fiscal, é muitas coisas, assim, coisa que até realmente eu não tinha ideia. E aí você fica realmente, caramba, é tudo isso aqui. Aí, igual você falou, a gente tem que saber um pouco de tudo. Então, você tem que aprender sobre tráfego, você tem que aprender sobre se posicionar nas redes sociais,
Você tem que saber um pouco sobre tudo. Então, não tem como você não fazer isso se você não tiver um planejamento muito bem feito. Óbvio que você tem que sempre ir trabalhando em cima das prioridades, né? Então, pô, qual que é a minha prioridade no momento? Eu tenho os meus alunos, eu tenho essa hora aqui é a hora que eu tenho para responder eles aqui, 9 horas, 18 horas. Tem os dias que eu tenho as lives, tem os dias que eu faço simulados, a gente faz simulados. Então, tudo isso você tem que ter bem planejado ali na sua agenda para você não acabar faltando, porque é igual fala, você tem que deixar as pessoas satisfeitas, né? Porque a pessoa não entra numa coisa para ser mal atendida, para a pessoa E ele mandar mensagem e ela não responder. ele tá depositando o sonho dele A na sua mão. confiança, exatamente. Não dá pra ser tratado de qualquer jeito, Não né? dá. Então, assim, É, é organização mesmo. Porque, assim, cara, o trabalho de mentoria, o aluno, ele tá colocando tudo, tudo. né, nas suas mãos. Ah, Marlon, mas a minha mentoria é cara, a minha mentoria é barata. Independente do preço que é cobrado, eu acredito que pode ser pouco no seu ponto de vista como mentor, mas pro aluno Às pode vezes, ser tudo sim, que às ele vezes é tem. tudo que ele tem. Às vezes é tudo que ele tem. Ah, minha mentoria é 89. Cara, R$ 89 às vezes pode ser tudo que ele Sim, tem. Ele pode não ser tem mais tudo. nada. Ele tá tirando Isso. da comida dele pra Às vezes depositar em alguém até você. tá dando pra Às vezes ele. alguém tá Sim. pagando, alguém tá Às vezes doando alguém tá pra ele. pagando, exatamente. Então não dá pra entregar qualquer coisa, Não né? dá. Então, assim, É, acho que ficou um aprendizado, né? Planejamento e organização para lidar com todas as tarefas, né? E atribuições. E uma exatamente. dica que eu dou assim, né? Eu sempre falo com os mentores. Falo, cara, não tem uma forma melhor para você aprender a ser mentor do que lidando com a amostragem. É só você olhar como que as outras pessoas fazem. Cara, Exatamente. tá no Tudo é Tutoricast, referências, né? tá no Tutoricast, assistindo o Tutoricast, já é uma forma de você Já é uma aprender. forma. Porque aqui a gente está trazendo os mentores que já trilharam o caminho, os mentores que já foram aprovados em concurso, que tem o mesmo dilema que você. Cara, eu sou mãe, eu sou esposa, Eu tenho eu um sou outro mentor, emprego. eu tenho outro emprego. Então, seja humilde pelo menos para ficar aqui até o final e aprender tudo como que você faz. Às vezes uma sacada pode mudar tudo, Muda né? tudo. Porque às vezes a gente acha que tá certo, mas quando a gente vai ver, cara, não é isso. É por isso que não tá dando certo, né? Outra coisa, Instagram, não tem coisa melhor do que a gente aprender com o Instagram das outras pessoas, cara. Às vezes Não tem melhor. a gente vê ali, cara, que legal, ela tá crescendo bastante. É assim que ela faz? Então, poxa, eu acho que eu vou fazer aqui pra ver se dá certo. Às vezes pode não dar, mas pode dar certo também. Exatamente. E a gente ter humildade, né, para aprender com os nossos erros, para aprender com que as outras pessoas que já fizeram e deram certo, o que eles estão fazendo que eu posso aplicar no meu negócio também. Porque assim, às vezes você pode não ter uma referência ali na carreira que você tá atuando. Ah, mas nas carreiras policiais eu acredito que eu já esteja bem ali, não tem ninguém como referência. Mas você olha pro outro lado, assim, pro ladinho, carreira fiscal, tem um cara que é muito top, tem um cara de carreira de tribunal que ele é referência. Pô, cara, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, quais são os conteúdos dele que viraliza. Pô, vou replicar no meu aqui pra ver se dá Sim. certo também. Então, assim, não tem Que é coisa... às vezes até, por exemplo, a gente tem assinatura em todas as plataformas. A gente tá sempre. Vamos lá ver o que a empresa tal tá fazendo, o que a outra tá fazendo. Aí você se matricula. Pô, esse mentor aqui, às vezes ele nem é de concurso público, ele é de outra área. É de outro, tipo, Do Enem. OAB, Enem. Pô, o que Sim. ele faz de diferente? Se matricula como aluno pra ver que você consegue tirar um Isso. benchmark e adaptar pro seu negócio lá. Caramba, que legal. Ó, toda sexta ele manda um relatório do que você fez, ou manda algum conteúdo específico, às vezes, depender de quanto tempo você tá, aplica isso na mentoria. Sim. É igual. Até não sei se é um assunto meio polêmico, né? Mas Pode falando falar, aqui dessa polêmico a gente questão gosta. de concorrência. Né, que ainda eu acho que é visto assim, as pessoas veem de várias formas a concorrência. Tem gente que às vezes vê com maus olhos, né? Então ela olha os concorrentes, aí já fica, não sei, às vezes fica se sentindo mal por às vezes ver o concorrente se dando bem, aí fica, nossa, mas essa pessoa aqui tá se dando bem, ó, e eu tô aqui e tudo mais, só que assim, a gente sempre tem que enxergar a nossa concorrência, porque eu penso assim, quanto mais o meio é fortalecido, melhor. Então, quanto mais você vê um mentor se dando bem, você pensa, pô, que legal, ele tá se dando bem, eu também posso ter os mesmos resultados que ele. Então é bom assim, você começar realmente a abrir o seu olho e pensar que nem todo mundo é o seu inimigo e que é parceiros de jornada, né? Que você pode aprender com ele pode aprender com você. E vocês estão ali juntos. Isso aqui a gente nunca falou no podcast, não. Mas não sei se vocês observaram no meio da música. Os sertanejos antigamente, era tipo assim, ó. Era Zezé de Camargo e Luciano de um lado, Leandro e Leonardo do outro. Cadu, que é mais Isso, antigo, vai lembrar cada um pro disso. seu lado. Mas a gente que é novo, assim, não vai. Não sou dessa época. Mas na época tinha Zezé de Camargo e Luciano e Aham, Leandro e Leonardo e pronto. cada um Ali, pro seu lado. eram os caras top e os pequenininhos não tinham como Não nem tinha. crescer. Hoje a gente vê um cenário completamente diferente. Eles se unem
Exatamente, tudo Eles dá fazem aquela certo. turnê juntas ali, tipo, uma mesa com todos os sertanejos maiores do Brasil e faz ali uma música top e viraliza aquele ali, por quê? Porque aquele grandão tá ajudando o pequenininho que tá começando aqui Sim, agora. sim, E tem mercado pra todo mundo, pra todo porque mundo, todo pra mundo, todo às vezes, mundo. o cara gosta de sertanejo, mas ele não se identifica com a minha voz. Ele vai se identificar com a dele, que tá começando agora. Eu já tenho 30 anos de mercado. Então, eu acho que no mundo de concurso público e de mentoria, que é um mercado que tá só começando, Só tá só começando. começando, sabe por quê? Uhum. Não se falava em mentoria há 5 anos Não. atrás. Ninguém sabia o que era mentoria. Até hoje, se você chegar lá hoje no também. Acre, desculpa a galera do Acre, mas assim, os lugares mais distantes, mais carentes de distantes. informação, ninguém sabe o que é mentoria. Os mentores Não que vêm aqui sabe. na Tutor, que são mais antigos, eles falam meio assim, Marlon, eu tenho que explicar para o meu aluno o que é uma mentoria. Ele não sabe o que é uma consultoria, ele não sabe Não o que é sabe. mentoria. Eu tenho que explicar para ele. Ele sabe que tem o material do curso tal, do curso tal, mas ele não sabe o que é uma mentoria. Por isso que eu falo que esse mercado tá só começando. Tem muita gente que fala bem assim, os mais antigos, esse mercado tá saturado, tá todo mundo dando mentoria. Mentira. Mentira. O aluno É. nem sabe o que é uma Tem mentoria. gente que ainda nem sabe o que é uma mentoria. De 50 milhões de pessoas, eu acho que se 5% souber, é muito. Isso. Porque o aluno, ele simplesmente ele acha que o material é o suficiente para ele passar. O cursinho, O né? cursinho, O se eu famoso cursinho. Tem gente que fala assim, eu vou me matricular no cursinho presencial e eu vou passar no concurso. Isso. O cara não sabe nem do online. Não Imagina da mentoria. sabe. Imagina a mentoria, que ainda é o Que é o a outro, mais que é outro ali. problema, é outro nível de problema. Que ele vai chegar no material e falar, cara, é agora, para onde eu vou, né? Então, assim, por que eu falei dessa parte da collab, né, da importância? Porque, assim, muitos mentores, eles acham que não, é meu concorrente, eu não posso dar essa Isso. sacada para ele, não. Eu não posso, Não, ele vai me copiar, Aí vai me copiar. é, E não é assim, eu acredito Não que é. tem mercado pra todo Pra todo mundo. mundo. Tem até um Eu tenho- outro caminho desse da concorrência, que é você olhar exatamente, tipo assim, o que o aluno às vezes sente falta. Por exemplo, a Hotmart. É uma plataforma muito completa que por tempo dominou o mercado. Eles agiram exatamente, o pessoal reclamava, taxa. As Aí taxas são surgiu, altas. surgiu Aqui o o Edu, Wi-Fi. surgiu o Wi-Fi, Isso. pegando exatamente aquele ponto. Então você pega, por exemplo, tem um mentor, ninguém, não tem como agradar todo mundo. Não tem tem. gente que não gosta de uma coisa na plataforma, tem. tem gente que não gosta de uma coisa na mentoria. Às vezes pega um mentor que você vê, caraca, o cara é muito bom, mas os alunos reclamam que ele não dá muito simulado. Usa isso como É diferencial. desse jeito, tipo, usa como o diferencial. mentor não tá ali, é outra pessoa. Tá, aqui você vai ser atendido por mim, você vai ter simulado toda semana. Não significa que a mentoria do cara seja ruim, significa apenas que ele não tá Não. focando numa coisa por questão de limitação mesmo. Não tem como agradar gregos e troianos. Não dá Não pra você tem. fazer a mentoria que todo dia tem simulado, todo dia tem resolução de questão, Isso. live. Eu também te respondo. É humanamente impossível. Impossível. Mas você pode usar também a estratégia de olhar teu concorrente para pegar uma parte que ele não cobre também, que é justamente o princípio do nicho. Pô, o cara ele é de polícia, mas ele fala de todas as polícias, igual alguns clientes nossos que falam, só trabalho com Delta. Aí ele Não, consegue então, atuar bem nesse isso, nicho. Exatamente. Eu também penso muito nisso, que às vezes é melhor você selecionar mais ali o nicho e aí você ir aprendendo, né? O nicho te protege. O nicho te protege. Então, e é igual eu falo, você cria uma comunidade forte ali quando você tem aquela. Quando é específico para uma coisa, né? Então, por exemplo, não, o meu é específico para carreiras policiais. Você vai criando uma comunidade ali em volta daquilo, coisa que quando é muito aberto não cria esse senso, né? De identidade até Sim. com a profissão mesmo. Não, é aquele negócio, quem quer tudo não tem nada. Isso, quem quer tudo. Até no mundo dos concursos e dessa questão aí também, que até a gente falou da estratégia, né? De tudo tem uma estratégia de acontecer. Você vai encaixando ali de acordo com o que funciona para você. Exatamente. E como que você se mantém atualizada sobre essas mudanças que acontecem assim, no mercado de concurso para você passar isso para os seus alunos? Como é que funciona essa... Se bem que a gente já falou disso, né? Já. Eu acho que É falou, né? estratégia. É que a gente nunca para de estudar, né? A gente é igual. A diferença é que a gente não está estudando para passar no concurso, né? Você está estudando para orientar o seu aluno, ele sempre. Tem até muita gente que indica algumas newsletters que te passam muitos conteúdos e também tem alguns sites já que você também já consegue ver as últimas notícias. Isso, tem. Porque às vezes você não precisa estar tão assim aprofundado em uma coisa muito. Mas tem que estar de olho em tudo. O que está acontecendo tem no que estar de Congresso, o que olho. está acontecendo na STF. Aí quando surge alguma coisa, então o Juiz Brasil é bom para isso. Aí você vai lá e se aprofunda, vê o que foi aprovado.
não só nisso, como também na questão de edital, que é uma coisa que eu acho que o mentor tem que estar de olho. Tem que estar Saiu de o edital, olho. não sei o que, então folha dirigida, às vezes o cara tem que estar assinando, porque se ele for caçar o conteúdo, ele mesmo tem que produzir conteúdo pro Instagram. E inteligência artificial tá aí também pra ajudar. Joga assim, Exatamente. saiu um edital novo. É o clipping, não é? Clipe. Clipping é uma ferramenta muito boa pra isso. E Vitória, onde que a tutoria entrou, assim, na sua jornada de mentoria? E como que foi o divisor, assim? Eu lembro que você falou que fazia os planos de estudos, né? Você Sim. fazia de uma forma ali individualizada, de forma personalizada. Você gostava de detalhar para o aluno, né? O que ele tinha. Isso. Como que você... Como é que era essa tarefa operacional? Porque, assim, o aluno que contrata a mentoria, ele quer isso, né? Ele quer isso. Ele quer sentar para estudar, ele quer saber a matéria, o assunto, quando que ele faz uma revisão, quando que ele faz um exercício, ele quer ser chamado a atenção quando ele não estuda. E então, como que você fazia isso antes da tutoring? E porque eu cheguei em você através disso. Eu vi lá no seu Instagram que você fazia mentoria Foi. e fazia pelo menos a parte do cronograma, planejamento. Sim. E ali a gente passou a conversar, a gente criou um vínculo ali e você entrou. Mas como é que foi esse limbo, assim, antes da tutoring e pós-tutoring? Então, antes da tutoria, justamente igual eu te falei, eu tentei fazer um cronograma bem detalhado, só que eu não consegui individualizar ele. Era mais padrão. Era mais padrão. Então, era uma coisa assim que eu sempre falava, você tem que se encaixar, ele tem que se encaixar na sua rotina. Então, eu fazia algo que era baseado em metas. Então, assim, as metas eram de acordo com o seu horário de estudo, não era te impondo ali um horário por dia. Coisa que eu realmente não consegui fazer se não fosse a plataforma. Porque realmente ela conseguir dividir ele de acordo com o horário que cada pessoa tem para estudar, é uma coisa assim muito personalizada, que para você fazer de uma forma manual, meu Deus, daria muito trabalho. E é igual eu falo, às vezes a sua hora de trabalho fica ali, não sei, fica centavos, né? Porque você for dividir ali o trabalho que você vai ter para conseguir manter aquilo, é muito do seu tempo. Melhor fazer outra coisa, É né? melhor fazer outra coisa, porque você vai estar vendendo ali o seu tempo O tempo todo, assim. de graça. Não, eu fico vendo, tem muitos mentores que estão começando agora né, justificável, porque ele ainda não tem uma convicção de que tem uma ferramenta que faz aquilo e tal. E ele fica naquela linha assim, não, mas o meu trabalho é personalizado, o meu trabalho é individualizado. Mas É, ela. tá, aí você cobra quanto por mês? Não, eu cobro R$ 59 por mês do aluno. Eu falo, caraca, velho. Que Se ele cobra, trabalhão, hein, se ele por cobra isso. R$ 59 por mês do aluno, aí eu fico pensando, ele deve demorar umas 2 horas ali para atualizar um plano de estudos. Sim, Por semana. Porque domingo que vem já tem que fazer outro tem que planejamento. fazer outro. Ou seja, se colocar por alto, dá 8 horas de trabalho assim por mês. Isso se não tiver dúvida, isso se ele não tiver se ele não encontro com o tiver aluno. nada, Se ele dividir isso em hora a hora dele, velho, tá valendo 50 centavos, sei lá. 50 Eu centavos acho a que hora. melhor do que isso, eu acho que isso é um dos motivos que muitos mentores chegam e falam que faz um trabalho personalizado. Acho que esse cara tá sendo vítima do viés do tempo. Por quê? Ele perde várias horas fazendo o cronograma e ele acha que por ele ter trabalhado muito no negócio e ter dado muito esforço, ele acha que o cronograma dele é personalizado e individualizado. Aí quando você vai ver esse cronograma do cara, é um cronograma assim, tipo, tem a semana aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uns quadradinhos. Já chegou um mentor que eu falei, e se o cara não puder estudar na terça, ele nunca vai ver inglês. Aí o cara parou assim, porque só tinha inglês na terça. Isso é aluno, pô, na E terça se eu na terça trabalho, ele não tem pode? um plantão. Aí o cara olha, leva um tempo assim pra ficha cair, você vê até o hamster girando assim na cabeça E dele. se ele procrastinar, né? Que é a coisa que É, quase não acontece. nem É quase, acontece, aluno né? quase não Nem procrastina. atrasa, né? Ele É, acha aí que você, o próprio aí você faz esforço todo o dele fez esforço isso. ali, né? De criar o cronograma pro aluno, aí você chega na quarta-feira, o aluno, pô, coach, tá, adoeci aí. E agora? Aí você vai, caraca, segunda-feira era português e matemática. Terça, penal e processo penal. Aí o aluno não estudou nem um dia, agora o que que eu faço? Tem que encavalar tudo Tudo. no Nossa. finalzinho da quarta, pra quinta, pra sexta. E se você não tiver filho, se você não tiver família, se não tiver trabalho, pra você parar ali mais 1, 2 horas do seu dia pra criar esse cronograma pra esse aluno que atrasou e não te falou. É, Ser personalizado não é questão do tempo que você gasta montando o tem nada a cronograma. ver. É questão do tempo que você gasta pensando na estratégia e acompanhando o seu aluno. Que eu até queria emendar essa pergunta, como é que é a sua rotina de feedback, orientação, em sentido assim, de ir colocando o aluno no caminho certo, assim, para ele passar, que às vezes o aluno tá aqui, aí ele desvia, caiu a nota, que esse que é o trabalho de individualização, o cronograma tá ali. Isso. Aí você tem que ver o aluno, como é que tá aqui, essa matéria tá ruim, como é que é essa rotina que você faz junto com a plataforma para garantir que o aluno chegue lá na aprovação? Então, sempre o que a gente faz é baseado ali em cima do relatório de desempenho do aluno.
Então, a gente pega ele todo mês, o que ele fez, o levantamento, para dar ele, e aí eu passo as metas para ele. As metas certinho, as suas metas são essas. Eu gosto de passar metas de questões, porque, afinal, como tá perto da prova, não tem jeito, tem que fazer questões. Então, eu cobro isso bastante. E é a melhor forma de mensurar, né? Isso é a melhor forma de mensurar, porque o relatório vai me entregar tudo, as questões que ele fez. Então, eu oriento, então eu faço uma chamada com todos, onde eu mostro, ó, que você tem que cadastrar, o que você errou, você vai colocar aqui, o que você acertou, você coloca aqui. E aí, no final do mês, eu vou ver tudo que você fez e vou te dizer o que você tem que fazer. E aí eu puxo o relatório deles ali no final do mês e vou olhando e vou direcionando. Falo, ó, você tá vendo aqui que essa matéria que você tá errando muito? É uma matéria que tem um peso grande no edital, então não dá para você deixar de lado. Ah, mas eu tenho muita dificuldade em raciocínio lógico e matemática. Tá, então vamos ver. Se você conseguir compensar em outra matéria, às vezes deixa a matemática de lado. Porque eu fiz isso também, né? Assim, porque você não precisa necessariamente estudar o edital inteiro de um concurso para você chegar lá bem. É igual a gente falou, a questão da estratégia é muito importante. E a estratégia ela é individual, porque leva em conta as suas dificuldades e os seus pontos fortes. Então, você vai ter pontos fortes em uma matéria e muitas dificuldades em outra. Então, às vezes, tem que ver a questão do custo-benefício, né? E é justamente aí onde esse relatório que eu acho excelente, que ele entra porque ele mostra muito isso. E aí a gente faz o custo-benefício, né? De ir adaptando ali às necessidades dele. E é algo assim que eu nem sei como que eu ia conseguir fazer isso sem a Tutory, porque realmente assim, eu nunca entreguei, não tinha como eu entregar as coisas dessa forma para um aluno se não tivesse um relatório daquele ali que me mostrasse. Porque como que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que ficar me mandando ali no meu privado ali, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, aí muita mensagem, então fica até complicado, né, para você analisar. Diretoria agradece. Lembra como é que né? você fazia? Você pergunta, Nem eu sei como que ia fazer um negócio desse. Se não, você perguntava não pro fosse. aluno, né? Você tinha uma reunião pra perguntar o que era pior. E muitas vezes o aluno ele se enviesava nisso, que ele achava que era pior. Mentia. Era a matéria que ele achava que. Só que não era a matéria que tinha peso. Você vê o desempenho dele tava melhor que a outra. Tá vendo? O relatório não mente. Não o mente. aluno lança lá. Ele não mente. E qual a parte que você mais gosta da Tutory? A parte que eu mais gosto, sem dúvida eu acho essa do relatório. Dos relatórios, né? Nossa, eu acho muito legal. Eu fico vendo lá, eu queria ter tido isso na minha época. Olha Não, que bonitinho, ele mostra tudo ali, a quantidade, o percentual, eu acho que muito ele já legal. avançou, né? O que falta avançar. Isso, tanto que já avançou, mostra ali o seu desempenho. Eu gosto muito mesmo dessa parte do. Tanto é que eu mostro bastante lá nas minhas redes sociais, que eu acho muito incrível, muito incrível. Eu Quando gosto daquela parte do resumo da semana. Já O viu? resumo da semana é legal. Que mostra ali, né? Segunda, terça. Eu falo, cara, se eu tivesse isso aqui quando eu tava fazendo pra Sim. concurso, velho. E ele mostra até as coresinhas, lá ele As destaca as cores. coisas, ó, isso aqui é exercício, isso aqui é revisão. Então, é incrível, porque eu mesmo tinha muita dificuldade de revisão na minha época. Acho que todo mundo E tem. encaixar, né? Encaixar as revisões no dia a certo revisão é nos muito seus difícil. estudos. Ah, todo mundo fala assim, tem um ciclo de 7, 15, 20. Vai, encaixa Vai, aí. vai. Encaixa 7, É. 15, 20 de assunto por assunto. Não, Aí velho, ele atrasa, ele fala, pô, calculei errado a hora aqui, vou levar mais um dia. velho, as pessoas falam assim, não, meu trabalho é personalizado. Cara, o meu também era, e eu não conseguia fazer isso. Não conseguia, né? Eu tipo, chutava, você fala, rapaz, tem tempo que ele não vê poder judiciário, velho. Deixa eu colocar aqui uma revisãozinha aqui. Tipo, você vai chutando, Você vai né? chutando, né? Tem um Porque assunto cada aluno, aqui, cara, você passa de 5 alunos, você já começa a ficar doido. fica. Então, assim, a plataforma, ela não erra. Não erra. Você vai estar deitado, descansando, assistindo Netflix com o Vitor, e a plataforma vai estar lá colocando a revisão certinha, 7, Às vezes o aluno ainda 15... sempre errava, né? 30. Que ele fala, pô, mas eu ainda nem vi esse negócio. Já tem exercício. Exatamente. Então, assim, eu fico feliz se você gostar dos relatórios, porque a gente desenhou, acho que foi quase 3 anos desenhando aqueles relatórios. Foi mesmo? Muito Eu fico tempo. imaginando como vocês fizeram pra desenhar aquilo Só estudando ali. pra concurso pra conseguir, né, saber Né? exatamente. Porque Exatamente. se a gente tivesse só o viés empreendedor, não teria como Não desenvolver teria a Tutory. como. Não teria como, porque justamente você tem que entender ali a dor do seu cliente muito bem. E quem é que entende? É quem passou Só pela... quem passou pelo Só processo. quem passou pelo processo. Nessa hora eu falo que eu sou sortudo, velho, de ter conectado exatamente com o cara de TI, eu, concurseiro raiz, encontrei o Caio, que também tinha... A jornada dele é muito Foi. diferente da minha, já te contei, né? Não, a dele eu não conheço, do Caio. Ele passou no concurso em 30 dias. Nossa, ele o passou Caio muito- é o típico... Tipo... É o típico nerd, é o mas de nascença nerd, é o- mesmo. é o Inteligente. gênio. É o típico gênio. Isso. Ele passou no mesmo concurso que eu, muito bem mais colocado que eu, Uhum. estudando 30 dias, e eu, pra estar do lado dele, eu demorei 5 anos. Tipo isso. Daí você tira a jornada, A né? gente é dos esforçados mesmo, né, Não, Marco? ali Que isso tinha é talento outra nenhum. categoria, né? Tinha zero talento, mas Zero, tão zero. esforçado que não. E por isso que a gente conseguiu desenvolver a Tutory muito focado ali na necessidade
responsabilidade do aluno, né? Porque cada relatório, cada meta, né? A gente passava ali horas com a cartolina. A gente chama de cartolina, né? No início da tutora a gente abria as cartolinas assim lá no Conjunto Sim. Nacional e desenhava assim de forma detalhada. Cara, o meu aluno, quando ele tá iniciante, ele faz, a meta dele é assim. Lembra que a gente ficava batendo cabeça com o cronograma começava a bugar, aí não dava certo. Cara, foi uma jornada Mas a gente aprendeu muito com o nosso exaustiva. cronograma. Até falo com o Imagino. Marlon, tinha uma regra. Hoje a gente morre de rir. Era proibido na tutora estudar no domingo, não podia. É porque eu não Não botava podia, meu aluno né? pra estudar no domingo. Era tipo assim, era o dia Eu santo. também não coloco, Era o dia santo, era sagrado. Cara, vai namorar, vai assistir Netflix, vai andar no parque, vai fazer qualquer coisa, menos estudar. Sim. E aí, quando a gente começou a fechar os primeiros mentores ali, né, pra fechar parceria, mas, cara, meu aluno estuda domingo, velho. Aí o Caio, Aí vocês não, mas... começaram a pensar. Aí o Caio, né? não, pô, mas a tutoria não Outra foi coisa- desenvolvida. A tutoria tá pra isso. travada no E domingo. era a metodologia sua, era estudou, resumo no dia seguinte, obrigatório, Era. revisão no dia 2, depois exercício em 3 dias, depois 14, 21. 14, 21. Parou aí, não tinha. Aí chegou o primeiro cara, tô estudando pro TCU, não dá. Não dá, não Aí, dá. cara, a gente teve que Aí vocês mudando as travaram, né? coisas. Vocês... Não, agora vai ter que pensar em outro jeito. Agora Aí a gente teve que desenvolver. A gente É. passou mais um ano, assim, aprendendo com a galera que entrou. Sério. Lúcio Valente, a galera do MP, depois o Paulo Igor, depois entrando a galera assim. E a gente foi aprendendo com eles. Aí uns eu até olhava assim, rapaz, que metodologia é essa, velho? Meu É. Deus, o cara faz o estudo reverso. Até hoje eu não sei, sou até um pouco contra assim, o estudo reverso, né? Porque o cara fala assim, não, meu aluno primeiro ele faz exercício, depois ele estuda. Aí eu falo assim, cara, se eu aluno, fizesse exercício de uma coisa que eu nunca vi, óbvio, eu vou errar tudo. Vai errar É, tudo. Mas eles falam estudo reverso, é porque muito pessoal confunde. Ele é uma metodologia de estudo avançada para quem Isso. já conhece, que você faz exercício e depois vai focando exatamente. O exercício vai te orientar seu estudo. Só que tem gente que. Ah, tá na modinha, vou fazer. Pega o aluno que nunca estudou, que tá começando do zero, faz aqui, o aluno tira 0 na prova e não fecha a mentoria com você. Não fecha a E se mentoria. desmotiva, fala, nossa, o concurso não é pra mim. É. Estou usando a melhor técnica de estudo que tem, porque o cara às vezes não quer, não tá se aprofundando, se atualizando, porque mentor tem que estar estudando toda hora, tem que estar aprendendo sobre, às vezes, contabilidade, tributário, para entrar em contato com a pessoa, tem que saber, caramba, será que eu estou emitindo nota certa? Será que eu estou fazendo isso? Tem que estar gerando conteúdo pro aluno, porque Conteúdo. você não vende para público Não. frio, para aluno que não te, pra aluno Você que tem não que te conhece. buscar um Você tem que relacionamento, mostrar né? pra ele a sua profissão, a sua vida, mostrar exemplo, mostrar que você aprovou, mostrar que você é bom em conteúdo, porque se você vende conteúdo gratuito pro seu aluno, você consegue vender o pago. Tem que estar atualizando sobre lei, então assim, não é uma jornada fácil. Não é. Às vezes é não até mais difícil. Passar em concurso é o primeiro desafio, que é o que vai te dar uma estabilidade. Agora, se você quer ter um Porsche, um carro foda, você vai trabalhar durante... Vai trabalhar Falou 30 tudo, horas. cara. Essa é Tá escolher o seu dando quantos difícil, anos né? a progressão de carreira na polícia? Cara, tá muito bom não, viu? Às Tá. vezes A você gente- morre... Meu Aí você Deus. fecha uma mentoria, você faz o lançamento, você ganha o que você ia ganhar talvez 2, 3 anos na o polícia. nosso a gente passava É. de cargo anual, aumentava Não, 30 reais. 50 conto. Eu Não, lembro é. até hoje, eu falei, Quando você olhar pra progressão até fui no que- RH, falei bem assim, acho que aconteceu alguma coisa, Aconteceu algum erro aqui. teve algum erro, que É não sei descontava aumento. IR. Aí, aumentou 50 reais. Aí eu, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu trabalhei um ano pra ganhar 50 conto de aumento. Aí eu É, falei, não, sabe. então tá, me dá o plano de carreira. Foi quando eu falei, não, isso aqui não dá, velho. Isso aqui não Porque dá. quando eu olhei no final, daqui 30 anos, eu ia estar ganhando 12 mil reais. Eu falei, isso aqui eu já tô ganhando com mentoria. Isso. Então, assim, não faz o menor sentido. Eu dar, né, gás. É. Mas, enfim, aí já entra em outro É. ponto. É aquela questão de fugir da Matrix, né? Porque É. o normal. A gente, eu acho que é sempre os que fogem, né? Os que fogem da regra, os que não tá satisfeito. É até polêmico Isso falar não isso. tem nada É. de errado, né? E eu Porque se também pra penso pessoa que não tá tem nada de- feliz... Isso, eu acho que é Ah, importante tô você- satisfeito, ter uma vida Isso. tranquila, é isso que eu quero. Só que quando a pessoa almeja coisas a mais, infelizmente, não tem... Pouquíssimos concursos aqui vão te dar condição de comprar um carro de luxo. Até de o viajar iPhone pra 14 fora tá do difícil mundo, comprar gente. como servidor. Porque você fala, não dá. É tipo, É. o iPhone 14 tá 12 mil, 13 Sim, mil. tipo isso. A não ser que você parcele em 75 parcelas, você deixa de pagar a escola do teu filho ali pra você pagar o É tipo celular. isso, apagar o celular. Então, se você é servidor público, se você tá no cargo que você sempre sonhou, você não quer passar em outro concurso, cara, vai empreender, velho. Empreender? Ah, não precisa ser mentor, não precisa trabalhar com mentoria. Vai vender celular na internet, É. vai fazer qualquer se virar, porque assim, o servidor público, ele tem uma
até digo assim, que é uma oportunidade que poucas pessoas da iniciativa privada têm, que é de ter tempo. Ele tem Isso, tempo de tem qualidade. tempo. Ainda mais o cara Tem que é tempo. plantonista, o cara que tem uma flexibilidade a mais de horário, que na iniciativa privada não tem, de você usar aquele tempo, se não é mais para estudar para outro concurso melhor, você empreender. Mas o cara quer ficar no Netflix e quer ter muito dinheiro, mas aí não dá. Então, assim, é usar do tempo que você tem livre para você poder fazer uma coisa que você gosta. Ah, eu sou da área de contabilidade. Até dessa diga para um brother meu. Ele falou, Marlon, tem um cara lá no meu trabalho que ele é contador. Ele ama contabilidade. Só que ele não consegue sair do tribunal porque ele tá enraizado na estabilidade que tem lá. Só que ele tem um escritório de advocacia que ele ganha muito dinheiro com isso. Ele já tem patrimônio milionário e não consegue sair do tribunal por conta disso. Eu falei, cara, é porque ele tá fazendo uma coisa que ele não ama. Isso. Se ele fizer, né, o que ele gosta, fala, cara, em vez de abrir um negócio de advocacia, abre um negócio de contabilidade. Se você gosta de contabilidade, tanto disso. se você consegue unir o amor com o dinheiro, velho, é um cenário perfeito para você crescer de qualquer forma e ganhar dinheiro. E não tem problema, não é porque você passou no concurso, que você tem estabilidade, que você tem que morrer ali fazendo aquilo ali. Isso. Você pode ir além, você pode buscar outros áreas, fazendo aquilo que você ama, desde que aquilo não impacte no serviço público. Sim. Né? O problema é que as pessoas elas se confundem assim. Ah, eu vou começar a empreender, aí eu vou faltar aqui no meu trabalho, eu vou deixar de fazer minhas atividades para fazer as atividades do empreendedorismo. Não pode ser feito isso. E aí vem os problemas, né? Se você conseguir unir as duas, cara, quando eu estiver no meu trabalho, eu tô trabalhando. Quando eu tô no serviço público, eu tô ali trabalhando. Exatamente. E quando eu sair dali começa a minha jornada. E aí você pode ter certeza que para você ter grandes resultados vai ser longo prazo. A Tutory fala assim, cara, não adianta. Sucesso do dia pra noite demora anos. A Tutory, ela veio ter resultados financeiramente de 2021 para cá. Olha aí. De 2017 para 2021, a gente pagava para trabalhar. A gente pagava para sair do serviço, ficar de 5 da tarde até 10 da noite, todo santo dia. Lembra da Copa do Mundo de 2018? Todo mundo saía, ia pra onde? Pro barzinho. A gente ia pro Conjunto Nacional escrever na cartolina. Caramba. E as pessoas, agora tá dando certo. Mas foi 5 anos, tá pagando. Eu quero ver você tirar dinheiro da sua remuneração pra investir no tráfego pago. Sim. Tira dinheiro do seu bolso. E fala bem assim, eu vou investir em tráfego. Eu vou contratar uma pessoa para me ajudar no atendimento do aluno. Eu vou tirar o dinheiro da minha remuneração no início para pagar um design, para fazer uma edição de um vídeo para mim. Isso. Hoje é o seu tempo. E esperar 1, 2, 3 anos para ter resultado. Pra ver aquilo lá, gerar frutos para você, né? Negócio que as pessoas querem resultado do dia pra noite. E tem essa questão do dinheiro fácil, né? A pessoa sempre acha que vai ganhar dinheiro fácil, né? Assim, procura soluções fáceis, só né? Na Rinode que isso aí acontece. Tipo, eu vou abrir mentoria e pronto, é só isso. Vou ganhar dinheiro e vai ser fácil. E esquece que dá trabalho, né? Então, é igual eu falo, quando você consegue unir o propósito com isso e você é bem remunerado por isso, é bom demais. Exatamente. Porque realmente as coisas caminham certo. Então, beleza, eu tô aqui em uma coisa que eu me dou bem, eu gosto, e eu também sou bem valorizada por isso. Exatamente. E agora a gente vai chegar no momento para finalizar o nosso bate-papo. Tá? Tem mais alguma pergunta? Eu sempre gosto de perguntar isso, né? No final, assim. Vamos supor que a gente faz um marketing completão. Você já decorou qual é o... Não. A pergunta. Essa pega no final, não vi, não. Poucas pessoas até o final. Por isso que eu gosto de fazer ela no final. No final. Que aí a gente usa um corte bacana. Mas a grande sacada é o seguinte. Vamos supor que a gente faça um marketing top seu. Você vai aparecer em todas as rádios, em todas as emissoras de televisão, em todas as placas grandes, nas grandes capitais, em todos os anúncios do Face, do Google. E nesse anúncio vai ter uma mensagem sua. Na verdade, são 2 mensagens. Uma para aluno e outra para mentor. Quais seriam essas 2 dicas que você daria? Primeiro para aluno. Qual é a dica que você daria para você chegar onde você chegou, para alcançar os resultados que você teve? Primeiro para aluno. Para aluno, uma dica que eu daria é que eu acho que a gente tem que deixar... Tem uma frase que eu falo no meu Instagram, que é deixar a dor virar sua inspiração. Porque quando você entrar realmente nessa caminhada, irão acontecer muitas coisas no meio do caminho, né? Vai ser difícil, então não é um caminho fácil. As pessoas estão o tempo todo buscando métodos
milagrosos, incríveis para passar em concurso, e a verdade é que você vai ter que aprender a lidar com o desconforto, de você ter que abrir mão de momentos. Então, assim, não desiste só porque hoje você não rendeu super bem, porque aconteceu um problema com você. Na verdade, o estudo, ele é isso, é você ter que lidar com um monte de coisa da sua vida e estudando ao mesmo tempo, né? Então, assim, naturalmente, não vou falar porque a vida é difícil, porque a gente sabe que a gente vive em um país que a maioria das pessoas vive uma vida difícil. Então é você pegar esse desconforto e você realmente usar ele para crescer. Porque o desconforto ele faz você chegar em lugares grandes, porque é muito fácil a pessoa que está ali no conforto dela e eu tô aqui confortável, para mim tá tudo bem, é tudo tranquilo. É bom demais. Agora uma pessoa que tem aquele desconforto diário de não ter condição de fazer as coisas, usa isso ao seu favor. É tipo você olhar assim, eu não tenho uma opção. Eu vou fazer isso e vai ter que dar certo, porque eu não quero essa vida mais. Então é você pensar no seu eu do futuro, não no seu eu de agora, mas sempre pensar o que é que eu estou fazendo hoje que o meu eu do futuro vai colher lá na frente. Boa. Essa é top. E agora para mentor, pra gente finalizar. Então, para mentor, eu diria que assim, as pessoas querem às vezes achar, igual você falou, resultados muito bons e achar que isso vem do dia para a noite. Só que o sucesso, às vezes, do dia para a noite, ele demora anos para acontecer. Então, é realmente não desistir no seu primeiro resultado ruim, porque você está aprendendo a ter paciência com o processo. Porque acredito que faz parte da maioria das pessoas. É igual eu falei, os 90%. Às vezes, tem a exceção que fez super sucesso ali de primeira. Claro que existem. Nossa, minha primeira mentoria foi um sucesso, foi incrível. E, na verdade, é você realmente abrir a sua mente, entender que você tem que estar sempre aprendendo coisas novas e que os resultados eles vão vir, assim como você colocando esforço naquilo, você buscando aprender e criar um relacionamento com o seu cliente. Porque você sempre tem que pensar o que é que o meu cliente gostaria de saber, gostaria de ouvir, de receber, é você pensar mais no seu cliente, ter um relacionamento com ele. Porque é igual até o Caio falou, as pessoas elas buscam isso. Então é um relacionamento. Dificilmente a pessoa vai querer fazer uma mentoria com você se ela não sabe nem quem você é, nem a sua história. Uau. Né? Então, assim, tem Valeu. a nossa história, ela tem riqueza, né? A nossa história, ela tem riqueza. Então, não tenha vergonha de contar a sua história. As Nossa, pessoas gostam disso, sensacional. né? Vitória, e pra gente finalizar, né? A gente sempre tá prestigiando os mentores que vêm aqui na Tutor com um presente, né? Que é a nossa Oh, que plaquinha de legal! mentora, né? Por você transformar a vida dos seus alunos, a gente sempre traz essas placas, né? É uma forma de concretizar a transformação que você gera na vida dos seus alunos através da mentoria, né? E é uma singela homenagem, né? Ao mês das mulheres, né? Que a gente tá trazendo só a mulherada aqui para fazer, porque assim, realmente o trabalho de mentoria é uma coisa que eu até me emociono assim, velho, Sim, eu porque também. Quase gera segurei uma aqui. coisa que gera de fato a transformação na vida dos alunos, né? A Gera. nossa vida foi transformada através do concurso público. A minha foi transformada, do Caio, a sua, né? E quando você faz parte desse processo, direcionando o aluno, né? Você às vezes tira uma pessoa do fundo do poço, numa profunda depressão, uma pessoa que tá ali mal, uma pessoa que tá precisando de ajuda, a pessoa que é aquilo que eu falei, não tem o apoio do pai e da mãe dentro de casa, e você vai lá e dá todo o suporte que ela precisa. Então, assim, a placa é uma forma de concretizar, né, o nosso apoio, né, a nossa dedicação, a nossa parceria de você conseguir concretizar isso na vida dos seus alunos. Então, obrigado pelo Nossa, eu que trabalho, pela... agradeço. Fico muito feliz mesmo. Fiquei sonhando com essa plaquinha. Olha Ela que tá linda. disputada Tá agora já. disputada, disputada, tem né? muita Nossa, gente eu tô muito querendo. feliz. Olha aí, que linda. Combinou até com minha roupa, ó. Combinou mesmo, é verdade. Amei, amei mesmo. Obrigada, Marlon. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? Você foi um dos que deu início realmente à minha caminhada na Tutory. Como eu te falei, eu tô no início, mas sou humilde o suficiente para aprender. Uma vez ou outra eu te mando mensagem lá e acredito que isso é normal, né? Que faz parte do A processo. jornada, isso aí. É a jornada, a gente tem que estar buscando, é escolhendo o seu difícil, né? Então é você enxergar um propósito naquilo, porque eu tô fazendo isso todos os dias. Tem um propósito nisso, não é só por, pode criticar, eu sei que vai ter problemas, mas a gente continua firme, porque o propósito ele é muito claro pra gente, né? Do valor que a gente gera. Igual eu falo, é ótimo quando você tem um resultado só pra você, né? Mas você conseguir entregar isso pra outras pessoas
E fazer outras pessoas ter a mesma alegria que você sentiu naquele dia quando você passou, isso é. Não tem nada que Sim, pague isso. Então, a gente exatamente. sabe o quanto esse trabalho nosso é importante, né? Que legal, eu fico muito grato pelo reconhecimento, né? São poucos que tem, mas eu fico muito feliz da gente estar podendo contribuir com isso, né? O Caio rala comigo aí todos os dias para a gente Sim, conseguir entregar a melhor melhorar. solução para vocês, para os alunos, né, que são impactados indiretamente com o nosso trabalho. E é isso. E é isso, então. Obrigada por Fechou? ter participado e a gente se vê por aí. Valeu, pessoal, você que nos acompanhou até o final. Obrigado pela audiência, tamo junto. Vamos se preparando para o próximo podcast que vai acontecer no dia 22, com uma convidada também muito especial. Esse mês de março vai ser só a mulherada top aqui com a gente. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau, gente.